Fale galerinha, como é que vocês estão? Eu dei uma sumida aí, mas eu já voltei. Só foi uma sumida rapidinha, mas estou de volta. Como vocês estão vendo, tá aí em cima também o plano de fundo. Depois eu vou arranjar um plano de fundo para colocar também, né? E agora a gente vai começar os react. Tudo bonitinho aí. Então vamos lá, hoje a gente vai jogar Battlefield. Vou tirar do Quick Resumo, porque se não me engano esse jogo funciona online. É bem capaz de eu perder o save se eu continuar aqui. Hoje vai ser isso aqui, né? Eu fiz a lista já também, né? Pra deixar aqui. Tudo certinho. Cacau. Ah, achei que minha cachorrinha ia vomitar aqui. Pra deixar aqui, eu fiz o dever de casa antes, né? Pra deixar tudo certinho. Esse aqui é o... deixa eu ver... Fênix BR. Entenda a lore de Sea of Thieves. Bora ver? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de entendendo a lore de algum jogo e dessa vez Sea of Thieves. O Sea of Thieves é um daqueles jogos que no lançamento foi um pouco estranho. Ele não tinha muito conteúdo, a galera jogou no hype e aí parou de jogar porque não tinha nada pra fazer no jogo. Mas com o tempo a Rare foi atualizando muito o jogo, diversas atualizações, e o jogo foi criando uma comunidade muito forte de players que até hoje permanece um dos jogos mais jogados da Xbox. E muito dessa história se deve a uma história envolvente desse universo totalmente único que pega várias coisas de piratas, várias só pausar aqui só pra lembrar vocês, ó, logo acima aí tá o meu canal do YouTube. Quem quiser seguir lá, curtir lá, tem um bocado de vídeo. Também me segue aí na Twitch. E simbora aí pro vídeo. Com outras franquias de piratas do mundo, tipo Piratas do Caribe, e consegue botar na lore de um jeito que fica bem legal. E agora no dia 20 de julho chegou um novo capítulo para a história do Sea of Thieves, que é do Monkey Island, que é um jogo clássico de piratas lá dos anos 90 com a LucasArts, e agora volta para o Sea of Thieves. The Legend of Monkey Island. Esse jogo aí só tem... E pra aproveitar essa novidade, nada melhor que entender toda a lore desse jogo até hoje. Então no vídeo de hoje vamos resumir completamente a lore inteira do Sea of Thieves e entender muito sobre os piratas nesses mares malucos. Pra ser sincero, hoje em dia eu tô correndo desses estilos de jogos aí. Porque eu joguei demais, vai, Conan, jogo tipo criação, esses negócios, saca? O Senhor dos Piratas e a origem do Sea of Thieves. Primeiro, Sea of Thieves é conhecido como uma região no jogo. É uma região no oceano cercada por uma névoa assustadora chamada The Devil's Shroud. O surgimento da névoa é um grande mistério, mas o que se sabe é que entrar na região com o seu navio é como assinar um atestado de morte, se você não conhecer a rota certa, é claro. E é aí que entra o personagem Ramsay, ou o Senhor dos Piratas. Um sujeito com pinta de boa praça e que um dia foi, assim como os jogadores, um pirata desbravando o imenso oceano, até descobrir uma região convidativa, repleta de tesouros escondidos, mistérios esperando para serem desbravados e, é claro, um verdadeiro imã de pirata. E essa região é, veja só, Sea of Thieves. O Senhor dos Piratas, durante a trama do jogo, é uma espécie de guia fantasma, literalmente, já que ele aparece em uma forma fantasma para os jovens piratas. Ele ajudou a colonizar a região que exploramos no jogo, transformando o Sea of Thieves em uma espécie de lar dos piratas. Muito antes de Ramsay e seus piratas 1440. descobrirem esse lugar fantástico, essa era uma terra habitada por uma tribo indígena de humanos, conhecidos como os Antigos. Esse povo era formado por habilidosos humanos que cultuavam deuses antigos, registravam as suas histórias através de pinturas rupestres e eram usuários da magia negra, que em muitos contos são retratados como os responsáveis pelas grandes maldições que assolam os mares de Sea of Thieves. E, quem sabe, são os culpados pelo surgimento da misteriosa névoa que isolou a região do resto do mundo. Mas
ninguém sabe ao certo, são só histórias. Os antigos eram inteligentes, sabiam ler as estrelas e entendiam tudo de místico que existia no Sea of Thieves. Dominando a magia, eles criaram artefatos poderosos, como o poderoso Shroudbreaker, o item que permite que um navio atravesse a névoa para Sea of Thieves em segurança, que no jogo é obtido através das lorotas, que a gente vai explicar daqui a pouco. O povo do mar. No tempo dos antigos, eles dividiam Sea of Thieves com outro povo, que são os tritões. Os tritões possuem uma ligação com a magia e o oceano. Junto com os antigos, eles formavam a civilização que reinou a região onde hoje é habitada pelos piratas em Sea of Thieves. Mas, diferente dos humanos, eles ainda existem até os tempos de hoje. Apesar de coexistirem, os tritões apenas apreciavam os antigos. Admiravam o povo meio de longe e levavam presentes do fundo do mar como forma de criar uma relação com os humanos. Pera aí, rapidão. A relação dos povos desandou quando um grande guerreiro humano se apaixonou pela rainha dos tritões. Um grande amor surgiu e abalou as estruturas, visto que os antigos temiam que a junção dos povos pudesse abalar a natureza de Sea of Thieves. O amor dos dois resultou em conflitos e uma guerra que acabou marcando a história do local e resultou também na triste morte dos dois. Muito tempo depois, já na época em que o jogo se passa, os antigos deixaram de existir de forma misteriosa. Os tritões seguiram existindo e desenvolveram a habilidade de se transformar em formas humanoides para se comunicar com os navegadores, lidar com a ganância e com a poluição dos piratas que ameaçavam seu lar. Assim, os tritões formaram a Aliança dos Tritões, liderada por Umbra, um personagem central do jogo, com o objetivo de proteger os oceanos e educar os piratas sobre a importância da preservação marinha. Ao longo da aventura, Umbra conta histórias e coloca os jogadores em missões para ajudar a consertar a destruição causada pelos piratas, que vem de muito tempo. Vai, vô. Opa, propaganda aí, lojas americanas. Chocolate, livre, um tablet novinho. Dia dos pais. A época em que o jogo se passa. Tá bom, agora que já entendemos como se originou o universo do Sea of Thieves, a gente precisa entender o conceito das lorotas e o que permeia o universo do jogo no tempo em que jogamos ele. Com o fim da era dos antigos, Sea of Thieves se tornou o lar dos piratas e é através das facções, lendas e mitos existentes que entendemos mais sobre o universo complexo do jogo, que segue em construção a cada dia. Cada fragmento de história ajuda a compor um imenso universo dos piratas e muito disso vem através das lorotas, que são as missões que nos ajudam a entender um pouco do mundo do Sea of Thieves. Como, por exemplo, a história dos principais piratas, criaturas e personagens que adentram o universo do jogo. A partir daqui, contaremos os fragmentos que juntos ajudam a dar a personalidade que faz Sea of Thieves ser o que é. Sea of Thieves. Os primeiros piratas. Entender sobre os primeiros piratas, que são parte crucial da trama, é essencial. Esses personagens lendários de Sea of Thieves foram pioneiros destemidos que exploraram e conquistaram as águas do jogo. Eles se aventuraram em busca de tesouros, combateram criaturas marinhas temíveis e estabeleceram suas reputações como lendas do mar. Dentre eles estão o trio mais emblemático, o Capitão Flameheart, conhecido como o temido capitão de um navio fantasma. Flameheart liderou uma frota de piratas e amaldiçoou as águas do jogo. Sua presença sinistra e a sua busca implacável por poder o tornaram uma figura icônica. A Athena é uma lenda entre os piratas, considerada a pirata mais habilidosa e corajosa de todas. Ela desbravou os mares, enfrentou inúmeros desafios e acumulou riquezas inimagináveis. Sua história e legado inspiram muito aspirantes a pirata.
um grupo notório de piratas que aterrorizava os mares. A Maré Negra era conhecida por sua crueldade e pilhagem. Liderados pelo infame Capitão Barba Negra, eles se tornaram uma lenda sombria entre os navegadores. Esses personagens deixaram um legado. Suas histórias, mitos e lendas são passadas de geração em geração, e seus feitos corajosos são reverenciados pelos novos piratas que seguem seus caminhos. Ao longo da história, muitos tentaram repetir seus feitos e desbravar suas lendas, ou mesmo encontrá-los e confrontá-los. A maldição do esqueleto. Agora, indo um pouco para a mitologia, ela é explicada pela maldição do esqueleto, que é um fenômeno sombrio que assola o mundo dos piratas. A maldição surgiu graças a um ritual feito por um antigo capitão pirata, conhecido como Capitão Esqueleto. No universo do game, a maldição é como uma doença transmissível. Os esqueletos podem transformar os navegantes em esqueletos, e eles funcionam como um tipo de zumbi, mas ao invés de serem sedentos por sangue, eles buscam o que todo pirata busca: pilhar navios e, é claro, poder, mesmo depois de morto. As lendas contam que a única forma de acabar com a maldição é derrotando o próprio Capitão Esqueleto, que, pelo que dizem, ainda vaga por aí junto da sua tripulação cadavérica. Esse negócio me faz lembrar Bob Esponja, pô, aquele No Sea of Thieves existem 3 facções que os jogadores podem se juntar para realizar as missões e ganhar reputação como um grande pirata. Cada facção oferece um caminho único que ajuda na compreensão da história. A Aliança Comercial é uma facção que se dedica à busca de tesouros e riquezas. A Ordem das Almas é uma facção mística e sobrenatural que busca derrotar as almas amaldiçoadas e colecionar seus crânios. E a Aliança dos Mercadores é uma facção comercial que lida com comércio e transporte de mercadoria. Através das facções, os piratas têm acesso a lorotas também, e por consequência, a trama se desenvolve. Em uma história se envolvendo com a Aliança Comercial, desbravamos a história da Capitã Briggsy, que é uma personagem que busca o Shroudbreaker, o item criado pelos antigos para cruzar a névoa. E, em meio à sua busca, ela acaba tendo um destino assombroso, com uma maldição que a transforma em um esqueleto, tal qual os piratas afetados pela maldição do esqueleto. Essa é uma das tramas mais envolventes para os navegantes de primeira viagem e apresenta a fundo os conceitos a capítulos mitológicos de Sea of Thieves. Oxi, pera aí. Propaganda do Pokémon. Lendas e criaturas. Além das caveiras e do povo do fundo do mar, muitos encontros enriquecem o folclore de Sea of Thieves, que talvez o mais simbólico deles seja o Kraken. Uma criatura muito conhecida já de outras mídias, né, como Piratas do Caribe, o Kraken também está no Sea of Thieves. O monstro com tentáculos enormes é uma das grandes lendas do oceano. Na trama, ele é retratado como uma criatura mística que habita os mares e que os piratas, no caso os jogadores, são apenas viajantes passando pelo seu reino e sujeitos ao seu ataque iminente e, às vezes, surpresa. Só vai ficar morrendo. Tanto o Kraken como outras lendas, como o Navio Fantasma e o Tubarão Lendário, são mitos que fazem do universo de Sea of Thieves mais profundo e ajudam os jogadores a criarem as suas próprias histórias quando os encontram. Piratas do Caribe e Sea of Thieves. Com a chegada de Monkey Island para o Sea of Thieves, a gente lembra na hora de outro crossover muito top que aconteceu no jogo. O Piratas do Caribe não só marcou a franquia comercialmente, porque ficou muito popular, mas também envolve na lore do jogo. Na expansão A Pirate's Life, ou A Vida de um Pirata, um misterioso navio é avistado em Sea of Thieves, o Holandês Voador, o clássico navio comandado pelo terrível Davy Jones,
Calma, não é esse David Jones. É aquele outro lá, cheio de tentáculo na cara, esquisitão. Esse é David Jones do canal. E o Jack Sparrow, por outro lado, se torna um aliado e carrega com ele uma gama imensa de referências à franquia da Disney. Inclusive o lendário Pérola Negra, navio clássico dos Piratas do Caribe. Mais tarde, a história revela que Jack veio a Sea of Thieves através de um portal que cruzou a névoa, enquanto ele era seguido por Dave Jones. Os universos acabam se cruzando e a presença dos personagens afeta alianças e o mundo do jogo durante a aventura. The Sea of Thieves, eh? Bring me that horizon. Inclusive, quando você entra na parte do Piratas do Caribe, o jogador passa por um caminho meio linear que faz muita referência ao brinquedo da Disney do Piratas do Caribe, que foi o que originou os filmes, né? Na real, ele foi primeiro um brinquedo na Disneyland, depois eles fizeram os filmes com o Jack Sparrow e o Johnny Depp, que nem tinha o Jack Sparrow nos brinquedos, e depois eles adicionaram o Jack Sparrow nos brinquedos porque os filmes fizeram muito sucesso. E agora, no Sea of Thieves, você pode brincar nesse brinquedo e depois se aventurar com o Jack Sparrow. E agora os próximos capítulos. Olha, eu acho que a gente pode esperar muito mais do futuro do Sea of Thieves, porque é uma franquia muito amada pela Xbox e a Rare, e eles viram que a comunidade dele é muito forte, então eles devem continuar adicionando mais expansões, mais collabs, como essa do Monkey Island e o Piratas do Caribe. Então já espera muita história repleta de reviravoltas, quests profundas e personagens complexos, mas que, acima de tudo, proporciona que nós, jogadores, possamos criar as nossas próprias lorotas enquanto nos tornamos os reis de Sea of Thieves. Olha, não joguei ainda a expansão do Monkey Island, mas pelo que eu vi, tem muito puzzle referenciando a franquia clássica antiga e era um point and click cheio de puzzle mesmo. Mas claro, vai contar com a presença dos personagens clássicos, além, é claro, das ilhas Melee e Monkey. Mas aí, já jogou a expansão? Então comenta aí embaixo se você achou, se é boa ou não. E o que vocês acharam desse vídeo. Comenta aí se vocês gostaram e querem mais vídeos de lore como esse aí. Agora, muito obrigado. Eu vou botar o meu tapa-olho e jogar um pouco de Sea of Thieves. Falou. Será que começa sozinho? Deixa eu ver. Cato, mais vagas do que nunca. Top 6 crossovers mais absurdos do mundo dos games. Fala galera do Flow Games, eu sou o Fênix, aqui do meu lado o Crozão. E aí, meu amigo Fenicão, vambora, hein? Tá bom o vídeo de hoje. Tá bom, porque a gente vai falar os crossovers mais loucos dos games e tem muito. Tem muito? E eu gosto de crossover, hein, velho? Também. Bora. Vai, esse bicho só morre na granada, Vamos começar com o top 6. Morre, doido. Que é Marvel vs Capcom. Ó, isso é bom. Esse é a grande franquia da Marvel, né? Gigantesca. E essa franquia de games, ela vem antes da fama da Marvel no cinema. Esse Marvel vs Capcom já era, acabou, flopou, claro, não? Já tinha o Spider-Man, mas esses personagens são dos quadrinhos, né? Que lutam contra os personagens da Capcom. Como é que eu dou o tapa aqui? Sim, cara, e é muito louco porque em determinado ponto desse jogo, cara, simplesmente tem uma batalha épica, que é o seguinte: surge o Spider-Man na sala, legal, e aí você fala, todo mundo gosta do Homem-Aranha, do Peter, né? Aliás, é Peter ou mais? Homem-Aranha, se eu não me engano, é um dos personagens meu pai de se jogar. Eu acho que a grande maioria vai preferir o Peter porque ele tá muito mais tempo. A especial do Homem-Aranha é maneiro. Ei, isso é roubar, pô. Homem-Aranha numa sala, daqui a pouco você escuta uns passos. Aí surge um Stars. E surge o Nemesis, cara. Não, isso é incrível. Pelo amor de Deus, batalha do Nemesis. Isso é incrível. Isso é loucura mesmo. Cara. Eu gostaria muito de pagar um ingresso pra ir no ringue e ver essa batalha. Essa batalha é incrível. Eu pagaria muito. Aliás, uma petição pra ter Homem-Aranha no Resident Evil agora. É? Não é? Pra que você utilizaria aquilo? No PC deve ter. Deve ter com Eu gosto mais desse jogo de lorezinha muito certeza que sim. Que faz chorar. Ah, vai, né? Deixa aí. Hey, easy, man. I got you.
E o top 5, rapaziada, é um jogão que a galera adora. Monster Hunter World, meu caro Fênix. Cara, muito bom. Essa é uma franquia que bombou da Capcom recentemente, né? Cada vez mais bomba. É uma franquia que só tinha nos portáteis, aí foi pro Switch, estourou no Switch, e aí eles começaram com essa parada de vários crossovers. O meu favorito, é claro, é do The Witcher 3. Nossa, sério? É, The Witcher 3. Cara. O Geralt tá no jogo, cara. Geraldão? You are. Geralt of Rivia, Witcher. Nesse evento de collab, os jogadores podem jogar com Geralt para resolver um mistério em uma quest enquanto farmavam os itens para fazer a armadura e as armas do quando você usa uma redundância pleonasmo, né? Seguindo a mesma linha, o jogo também tem eventos em colaboração com Assassin's Creed. Ó, aí sim, hein? Vambora, cara. Aí que é legal, né, cara? Quando tem esses crossovers, assim, você vai colocando um monte de personagem maneiro, um em cima do outro, você não tá esperando, quando você vai ver, é aquela explosão de crossovers, meus amigos, só de personagens. Muito bom. E aí, o mesmo aconteceu com a Aloy, a personagem do Horizon Zero Dawn. O mesmo aconteceu com Devil May Cry, onde você pode farmar as espadas do Dante. Oxi. E aí, Trozão, você que gosta, Resident Evil 2, o que? Leon e Claire no visual deles do jogo no Monster Hunter. Porque aí é da Capcom, né? Tá em casa. Tá em casa. Mas, pô, não vi, deve ser maneiro, hein? É bem legal. Nossa. É bem legal mesmo. Tá tão preocupado com essa bosta. E o Monster Hunter é um jogo que tá crescendo muito, né? Tem muita gente jogando. Tem uma família. É legal que eles fazem essas crossovers, porque traz mais público, né? Traz mais público, você aproveita, aliás, reaproveita. Reaproveita a sua franquia, entendeu? Coloca ali um Leon, coloca a Claire, e você consegue aí unir o melhor dos dois mundos, né? E, ainda nessa categoria, eu vou falar de um que tá na casa da Capcom também. Qual é? Exo Primal. Exo Primal com ninguém mais que Street Fighter. Isso é maneiro. Junto. Tá bom. Isso é maneiro. Não é isso louco? maneiro. Não, mas quem do Street Fighter é o Ryu. Ryu de robôzão. Ryu robô? Robô usando uma metralhadora. Doido. Vai dar uma metralhadora de Hadouken? Não é. É de bala. Tá bom. Pra matar dinossauro. Esse jogo é muito maluco, velho. Quem nunca quis ver Ryu matando dinossauro? Robô. Aliás, outra petição. Dino Crisis tem que ter o Ryu. Cara, imagine só no lugar da Regina, você coloca o Ryu e ao invés de arma você usa o Tatatatubi. Tá, pode ser, mas o Hadouken não. Não, Hadouken não. Resident Evil é bem melhor que isso daí, velho. Os caras querem... São só dinossauro. Negócio disso daí, velho. O top 4 aí já pensou a Capcom vai lá e faz um remake dos Jogos Olímpicos. Vende? Isso mesmo, esse jogo é um jogo muito inusitado, porque é um negócio que a gente sempre quis ver, né? Os dois personagens, assim, um é o ícone da Nintendo, o outro é o ícone da Sega, que eram rivais. Muito rivais. Muito rivais. É engraçado que como essa rivalidade diminuiu, um dos lados enfraqueceu. Muito. A Sega desceu muito, né? O patamar da Nintendo tá lá em cima. Didn't know that. Mas esse jogo é muito legal, que ele pega jogos olímpicos, né? Então, corrida, sei lá, natação, aquele negócio que você pega um pau gigante, sabe? E você pula muito alto. Pegar o pau gigante e pular é um dos esportes que eu mais gosto de assistir. Esse é muito louco. Esse é muito legal, muito porque louco. às vezes o cara pula muito alto com o pau. Muito alto. É incrível esse esporte. Então, esses jogos todos você joga com os personagens do Sonic ou os personagens do Mario. Então você pode pegar, sei lá, a Peach ou você pode pegar o Knuckles. Olha aí, você joga com eles lá, é bem divertido. Que legal, é um party game. Jogo. Que legal, cara, agora eu tenho vontade de ver. Tá vendo como o crossover é legal? Porque às vezes é um jogo que você nem se interessaria. Mas como eles trouxeram personagens grandes, você fala, pô, meu personagem legal, quero jogar. Esse jogo, no caso, eu joguei no Wii muito tempo atrás, só porque era Mario vs Sonic. Entendeu? Podia ser Mario e Sonic, qualquer coisa que eu compraria, porque é o Mario e Sonic. Eu sou o melhor. A Olimpíada Sonic. Aí, ó, tá vendo? Pra você que acha que crossover é besteira, não é, meu amigo. Ele atrai. É legal, cara. Às vezes é muito bom, tá bom? Aliás, gostei muito da ideia da petição do Ryu no Dino Crisis.
Agora, top 3, Square Enix com a Disney. Eles fizeram um jogo inteiro só com a franquia da Disney e a Square Enix fazendo um RPG que eles gostam. Aí vai dar muito certo, pô. Porque a Disney, né, suas franquias fechadinhas, assim. Mas a Square conseguiu fazer um jogo Kingdom Hearts. Nossa, eu dava ama esse jogo, né? Muito bom. E tem todo o universo da Disney nesse jogo. Quem que tem lá? Cara, tem Mickey, Pateta, Frozen, Pixar, Toy Story. Nossa, tem Woody. Tem o Woody, tem todos eles. Darkness is the heart of true nature. Sei lá, é uma loucura esse jogo, tem muitos personagens, é um RPG japonês muito grande, uma franquia assim, muito amada. Eu, pessoalmente, nunca joguei, mas eu sempre vejo os clipes, os trailers, eu acho bonito, eu gosto da Disney. Não, e assim, é muito legal porque são personagens gigantescos, né? Pô, o personagem da Disney é sempre muito bom. E esse jogo, ele é bem grandioso também, porque a fanbase que joga até hoje, pede novos até hoje. Ele adora esse jogozinho, fala pra gente. Qual que é o seu personagem favorito? Eu tô dirigindo, tô com essa Disney. O meu é a acho que é só a Tira, acho que eu tô tentando sozinho. Não, mas não, só Disney. Só Disney. Não, só Disney animação. Isso, só animação. Mickey, Pateta, Pato Donald, eu sou partidário do Mickey, tá bom? O Mickey é o cara que carrega o peso da Disney nas costas. Parece um meninão, né? Mas grande tu vai Mickey ver, Mouse. mas o bicho tem uma cara de velho da porra. Top 2, meu caro Fênix, esse é muito grande, um sucesso absurdo com crianças, com adultos, com todo um jogo que foi um fenômeno, revolucionou o estilo Battle Royale, conseguiu fazer parcerias nunca imaginadas antes, sabe? Eu estou falando, meus amigos, sabe do que? Fortnite! E Cross, esse jogo aí, cara, é minha opinião aqui, ele rompeu as barreiras do crossover, porque não existe nenhuma franquia no mundo que não possa estar no Fortnite. Exato. Porque os caras conseguiram tudo. É DC, é Marvel, é todos rivais, entendeu? Star Wars tá lá, todo mundo tá lá. É impressionante como essa galera da época, como a galera do Fortnite em si conseguiu trabalhar, cara, a ponto de conseguir os Vingadores em época que os Vingadores estavam no auge. Isso é muito louco. Não, e eles fizeram eventos, assim, em real life, que é fazer, tipo assim, eles fizeram um evento do Star Wars, eu nunca me esqueço. Que a galera entrou lá no servidor, desceu uma Millennium Falcon no servidor, saiu dela o J.J. Abrams, que é o diretor do filme, pra falar sobre o filme novo. This has never happened before. Sai! An exclusive premiere of a scene from Star Wars: The Rise of Skywalker, which is in theaters on Friday, December 20th. Incabível. Não, muito doido. Não, e a quantidade também de personagens grandiosos, né? Eles conseguiram quase todos da Marvel. Teve o Geraldão, teve o The Witcher, teve o Resident Evil, teve John Wick, teve Robocop, teve infinito, teve tudo. Acho que quase tudo da cultura pop passou pelo Fortnite. Tá passando por lá. Inclusive, eles geram tendência. Inclusive, hoje mesmo que a gente tá gravando esse vídeo, a gente viu que o PUBG Mobile tá lançando o Freeza no jogo. Então, por quê? Porque eles têm que competir, né? O Fortnite criou essa tendência de botar vários personagens de vários jogos diferentes no jogo deles, né? Meio que ele foi pavimentando, né, o rumo que as outras empresas iam seguir, porque hoje é muito natural. Por exemplo, no início seria estranho você ver o Freeza no jogo de tiro. Hoje não é, porque o Fortnite meteu o Thanos, colocou o Thanos lá, todo mundo lá. E é estranho ver o Fortnite é um jogo nublado já. Esquisito. Agora já não é estranho ver o John Wick. Não, aí é normal, é perfeito. Legal. Inclusive, um abraço, sabe para quem? Marco Gives. Grande Marco Gives. Maior que Keanu Reeves. Maior que Keanu Reeves, é claro. Um tapa na gostosa. E o top 1, Cross? O melhor jogo de crossover. Estou farejando cheiro de nintendista nessa mesa. Cross, mas não tem como que é Super Smash Bros. Maneiro. É uma franquia muito antiga que Super a Smash tendência só lá dela, entre cara, é eles, muito doido. Desde o primeiro, do 64, é um jogo... a ideia é que uma criança tem os brinquedos da Nintendo, então o Fox, o Mario, o Capcom Falcon, o Kirby, e ele pega ele, joga e brinca com eles de batalha. Aproveite a Mega Week mês do estudante da Cruzeiro do Sul Virtual. Garanta sua matrícula grátis. Sou estudante, mas não vou não. Imperdíveis, de até 62% em toda a sua graduação à distância. Você não manda em mim?
E é isso que é o Smash Bros. Legal, muito maneiro. E aí ele foi expandindo, novas franquias entraram lá. Ele teve as franquias do Final Fantasy, o Cloud entrou lá. Aí o Snake, Solid Snake entrou no Smash, isso lá no Wii, cara. Então foi assim, revolucionário. Não, ele era muito legal. O Snake lutando só fechadinho, sabe? Tá, era muito legal. E agora hoje tem muitos personagens icônicos, não só na Nintendo. A Nintendo começou a abrir as suas barreiras e fazer mais parcerias, como foi o Solid Snake. Muito legal. Não, e esse jogo também, ele abriu um mercado muito grande pra esse gênero de vários personagens se encontrando na tela. Tanto é que vieram vários outros depois dele, né? Sim. E conseguiram também um certo sucesso graças ao Smash. E aí, cara, dentro disso me lembrei também de um outro que eu acho que não estava previsto aqui, que é o PlayStation All Stars. Sim, que é uma ramificação do Smash, né? Um jogo que veio por causa do Smash. É um jogo que é a mesma coisa que pode ser da PlayStation, né? Exatamente. E é legal porque tem o Kratos, tem o Nathan Drake, todo mundo. Também é muito legal. Tinha aquele Parappa the Rapper. Lembra desse cara? Eu nunca joguei o jogo dele, mas eu joguei ele tava lá. Muito bom. E agora teve recentemente o jogo da Nickelodeon. Da Nickelodeon, não é? Pra todos os personagens, E da Cartoon também, que tem o Rick and Morty, o Tom e Jerry. Então a galera fez tudo isso depois de Smash, que gerou essa tendência e fez esse game muito incrível. E tem até competitivo muito forte. Muita gente joga, o cenário competitivo do Smash é muito grande e eu só jogo de Fox. Olha aí, mas até hoje tem um público fielzão jogando? Tem. E é engraçado porque o Smash lançou do 64, aí lançando um GameCube, que foi o console mais falido da Nintendo depois do Wii U. E aí esse do GameCube até hoje é o mais amado. Olha aí, teve no Wii, teve no Wii U, e teve agora no emulador. Posso falar, pra mim é o melhor, mas o Wii do GameCube ainda é o mais amado pelos fãs. Inclusive, o Smash Ultimate, quem joga ele, profissional, ainda joga com o controle do GameCube, que era o melhor controle para jogar pra poder jogar ele, porque é um jogo bem rápido também, é muita coisa acontecendo, né? Ele é bem preciso, cara. Legal. É um jogo muito bem feito. Maneiro. Pô, legal, né, cara? Crossover é tudo de bom, cara. Eu gosto muito de ver e eu quero cada vez mais, mas faltou crossover. Sempre falta. E aí eu queria saber de você qual crossover faltou na nossa lista. É isso, pessoal do Flow Games, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aí o seu crossover favorito desses e qual faltou. Deixa o like e até o próximo vídeo. Valeu! All right, agree with Brian and start time tracking great. For Q4, I was thinking. What are you doing? We needed a whiteboard wall. We got this really important thing coming up that we. Fala galera, muito prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Mika em mais uma edição do Me Conta. O povo fica zoando comigo. Não, o próprio. Ai! Vai, cadê esse arregaçado? Toma! Desgraçado. E hoje a gente vai se aventurar por esse imenso universo dos JRPGs ou JRPGs, como você preferir, que são RPGs não, esse daqui eu japoneses. Não peguei. A você que está aqui acompanhando, bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado pela sua presença. Vem comigo, porque hoje vai torar então RPG continuar. japonês aqui no nosso vídeo. Ai, para de atirar em mim. Bom, primeiramente sobre esse termo, né, pessoal, RPG, JRPG. Nada mais é do que Japanese Role Playing Game, né? RPG japonês no bom português. É um RPG, como o próprio nome sugere, um jogo de interpretação de papéis, só que do Japão, tá certo? Um gênero meio que influencia o outro. Então o JRPG tem um papel muito importante para o RPG ocidental e vice-versa. Um gênero vai empurrando o outro, vai influenciando o outro e os dois vão pavimentando caminhos muito interessantes aí na indústria. Basicamente, o JRPG, assim como em outros RPGs, um jogo de interpretação de papéis, o que ele tem? No que ele consiste? Ele é um jogo de progressão de personagens, tá certo? Ele é um jogo com uma história que pode ser contada linearmente ou não necessariamente precisa ser linear. A estrutura dele pode ser de mundo aberto ou não, pode ter uma estrutura linear, vários personagens
se cruzando, que podem ter vários finais de acordo com as escolhas do jogador ou não. Sistema de combate, que vale a gente pontuar aqui, nasceu no combate por turno, sobretudo, né? Hoje, em 2023, estamos vendo muitas mudanças. Na verdade, não é de hoje, é de alguns anos pra cá que esse gênero por turno, né? Esse estilo de combate por turno está caindo um pouco mais em desuso para dar lugar a combates mais dinâmicos, a combates mais focados em ação. O veste dele é amarelinho, né? Ele deve tomar muito café ou fuma muito cigarro. Tanto que os jogos hoje são chamados de Action RPG, jogos de RPG de ação, ou de ação com elementos de RPG. A gente tá vendo, por exemplo, agora no lançamento do Final Fantasy XVI, vamos chegar em Final Fantasy, que é um ícone pra gente falar aqui de RPGs, mas esse é um exemplo já aqui, na verdade, desde o 15, certo? Um pouco do 14 também, que é um MMO, o combate mudou completamente. Pra quem é muito puritano, muito ligado ao passado dessa franquia, observa que houve uma mudança drástica no sistema de combate, por exemplo, do Final Fantasy. Só um recorte entre vários outros jogos também receberam essas mudanças. Mas antes da gente chegar ao Final Fantasy, precisamos voltar um pouquinho aqui no tempo com alguns jogos que vamos pegando e pensando desses períodos, principalmente anos 60 e 70, quando a gente começou a conceber melhor a ideia de videogames, quando o mercado começou a conceber melhor isso, no PC, nos sistemas de monitoramento digitais e principalmente nos arcades. A gente viu muita evolução nesse sentido, obviamente, de jogos japoneses, de jogos ocidentais. E temos dois aqui que são muito interessantes, que são o Akalabeth e Wizardry. Esses jogos podem ser considerados um dos primeiros. Eles já começaram a estabelecer algumas das bases que a gente vê hoje nos JRPGs, principalmente do ponto de vista de interpretação de papéis. A gente tem um personagem central ou mais de um, e a partir dele uma história se desenvolve em que o jogador faz algumas escolhas e adota esse sistema de combate, nesse caso com um viés mais japonês. Nos anos 60 e 70, quando a gente começou a pavimentar isso, a ideia é que os jogos fossem mais simples. E por mais simples, nós queremos dizer produtos de entretenimento, produtos de distração, tá certo? Então, não havia uma complexidade para desenvolver esses jogos e para trazer tudo que a gente tem hoje em dia. Então, alguns jogos muito interessantes que a gente trouxe aqui, o Underground Exploration, o Dashizuma no Iwako e o Panorama Top, que tinham ali mapas aéreos, certo? Em que você via os bonequinhos em forma de pontos, alguns deles. Agora sim. Lá na frente a gente viu jogos em primeira pessoa, principalmente no RPG ocidental, vamos chegar lá. Mas tudo começou com essa coisa muito simples, pixelada, com esses personagens vistos de cima como pontos, já com essa pegada de interpretação de papéis. E apesar dos RPGs não serem ainda tão comuns no dia a dia das pessoas, e principalmente por ainda não ter uma ideia tão sólida ou cristalizada de consoles, porque tudo começou principalmente nos arcades, veio dos PCs, veio dos sistemas de monitoramento, a gente começou a ver algumas adaptações, alguns portes acontecerem lá nos anos 80. Eu acho que vale a gente citar nesse sentido dois aqui muito importantes, que são o Dragon Stomper e The Tower of Druaga. Esses jogos começaram a trazer um pouco mais de complexidade em relação ao que a gente estava vendo nos anos 70. Ainda não havia necessariamente uma concepção de RPG ou de RPG consolidado para videogame. A gente tem que lembrar que RPG nasceu como um produto para ser jogado em mesa, certo? Um produto físico. O RPG de mesa, que é o mais antigo aqui, Dungeons & Dragons, jogar vampiro, lobisomem, isso remonta a tempos mais antigos, antes dos videogames. E os videogames puxaram essas ideias, que também foram pro Japão, tá certo? Então esses jogos começaram a pegar e pensar um pouco disso, colocando esse tempero japonês, principalmente por ter alguma grande reviravolta, né? As histórias japonesas têm muito isso, personagem que sofre algum trauma, algum acidente e precisa se reinventar e precisa provar ao mundo o seu valor, né? Precisa ir atrás de uma vingança, atrás de um objeto sagrado, perdido, um tesouro. A gente vê isso muito nas narrativas japonesas, né, pessoal? Então, os jogos começaram a adotar essa filosofia que foi sendo emprestada a vários outros gêneros também.
E aí, nesses anos 80, avançando um pouco aqui na linha do tempo, claro que tem muitos jogos, né, galera? Nos anos 80, a gente viu em 1986 o Dragon Quest, lançado pro saudoso, icônico Famicom. E o Dragon Quest, pessoal, só pra gente ter uma dimensão aqui da coisa, lá no Japão, ele é tipo Pokémon, tá? Ele pode não ser tão grandioso assim no ocidente, claro que tem sua relevância, claro que tem um público grande no Brasil, a gente vê muitas pessoas falando nas redes sociais, etc. Mas Dragon Quest no Japão endeusado. A título de curiosidade, podem se sentir à vontade para pesquisar. Filas se formam, existe uma cultura muito forte do japonês de consumir Dragon Quest. Os itens vendidos, o merchan é muito forte e ele começou a estabelecer, dentro dos 8 bits, tá certo? Começou a estabelecer alguns alicerces mais solidificados, mais cristalinos da base de combate em turno. Né, da gente encontrar inimigos perdidos no mapa, tá andando por um mapa, vem um inimigo, se depara com ele, entra por uma tela de combate e aí acontece toda essa sequência aí entre os seus heróis, né, a sua party, o seu grupo e os monstros. Tá tomando seu... Aí, ó, quem jogava uma merda dessa, um ano depois, em 1987, claro que chegamos a essa que é uma das franquias mais icônicas e importantes da história dos videogames, Final Fantasy. Primeiríssimo Final Fantasy de 1987 também começou pegando bastante fórmula do Dragon Quest, em que você tem vários personagens, uma interpretação de história profunda e uma base de combate que passou a ser escola para muitos outros jogos do gênero. Detalhe, uma curiosidade muito interessante. A Square estava enfrentando um mau bocado financeiro naquela época e o Final Fantasy foi tipo não vou dizer uma última aposta, mas Final Fantasy foi muito importante para a Square se reerguer financeiramente. Foi muito importante para que ela falasse, olha, se isso aqui não vingar, a gente está muito ferrado lá na frente. Então, Final Fantasy tinha essa carga de importância, de retorno, de dar um retorno financeiro para a Square e isso aconteceu. A franquia é não é sempre, né, pessoal, que a gente vê um jogo chegando ao número 16. Caramba, se a gente para pra pensar friamente, que outra franquia chegou ao número 16, né? Fora os spin-offs, as inúmeras adaptações. Estou falando aqui apenas da sequência numerada dessa icônica franquia que é Final Fantasy. Um professor de filosofia, né, velho? E nos anos 90, é quando muitas pessoas chamam do período áureo da Square, quando ela fez inúmeros RPGs, principalmente com a Nintendo. Ela trabalhou muito em parceria com a Nintendo, depois migrou essa parceria para a Sony. A gente sabe daquela briga que houve entre aquela ruptura, digamos assim, entre Sony e Nintendo, na questão do Super Nintendo, que seria o primeiro PlayStation. A Sony acabou se separando da Nintendo e criou o PlayStation, né? Final Fantasy VII, talvez o título mais icônico da franquia, pode não ser o seu favorito, mas é o mais popular, né? Isso a gente tem que reconhecer. Também fez escola para muitos outros jogos que foram saindo ali na era do PlayStation 1, PlayStation 2, caramba, Alunga, que era um pouco mais estilo Zelda, tempo real, Grandia, Legend of Dragoon, Vagrant Story, um dos últimos jogos ali do PlayStation 1. Eita, granada aqui em mim. Toma granada então, filha da puta. Parasite Eve, caramba, que misturava, também da Square, mistura, né, combate em turnos de RPG, só que com terror, muito terror, né, o Parasite Eve 2 já foi um pouco mais pro lado de ação, mas mantendo a essência do RPG, então foram... Fica meio tosco, porque todo mundo usa arma, então. Né, galera, de RPG, Breath of Fire, quem se lembra desse grande ícone da Capcom, até a Capcom se aventurou a fazer de RPGs nessa época, foram um período dourado para os de RPGs, ditaram muito lançaram aquele lá pro PlayStation 2 história queria imitar um Final Fantasy e acabaram flopando. Bem feito pra Capcom. Tivemos também nesse período Xenogears, ou Xenogears, se você preferir, um jogo um pouco mais complexo em termos de explorar temas mais assim, sombrios, mais pesados, né? Filosofia, religião, sociedade, cultura. Um jogo muito interessante nesse sentido, então os jogos começaram a ganhar um outro patamar de maturidade. Agora troca de tiro aqui, ô filho da puta. E
galera, não podemos deixar de mencionar esse título lendário, que é o Chrono Trigger. 1995, Dream Team, é o time dos sonhos, como a gente chama naquela época. Hironobu Sakaguchi, Nobuo Uematsu, ali na composição da trilha sonora, e Akira Toriyama, o mesmo também, de Dragon Ball, na concepção dos personagens. Caramba, quantas memórias e sonhos todos nós temos, sonhos em ter, de repente, um remake, uma releitura, uma revisita ao Chrono Trigger, que definitivamente é, até hoje, um dos melhores jogos da história dos videogames. Vai na minha. E alguns outros que acho que vale a gente mencionar, Secret of Mana, que trouxe uma história para quem de repente assistiu aquele filme Jardim Secreto. Muitas pessoas brincavam com essas referências na época, porque o Secret of Mana, dessa série, dessa franquia Mana, é um jogo com uma história mais simplificada, uma história mais leve, acho que essa é a palavra, e ao mesmo tempo, sim, com seu grau de complexidade e de filosofia, e com uma fórmula que funcionou muito bem, né, com aquele estilo cartunesco e caricato, com um grau de complexidade e leveza misturados ali no ponto certo. Enfim, anos 90 a gente pode ficar aqui citando infinitamente muitos títulos. Nos anos 2000 a coisa foi crescendo, os gráficos foram mudando, foram sendo aprimorados. A gente tem, por exemplo, o Final Fantasy IX, que ainda é de Play 1, é um dos últimos jogos da série Final Fantasy numerado aí pro Play 1. Depois a gente teve o Final Fantasy X, e é até hoje tido como favorito por muitos fãs. Final Fantasy X, aquele visual dele foi deslumbrante na época, aquele filtro azul, né, aquele filtro, aquela paleta de cores muito explosiva e vibrante, rica, assim, tudo isso trouxe um outro patamar no PlayStation 2, e aos poucos, nos anos 2000, não só a série Final Fantasy, como o JRPG foi se moldando. Que porra é essa? Tô na lama, né? Tivemos um jogo muito legal que eu particularmente gosto muito do Play 2, que é o Rogue Galaxy. Inclusive está disponível aí o serviço da PlayStation Plus para os assinantes. Um jogo complexo, com uma mecânica muito interessante de combate, que conseguiu misturar bem um pouco do combate por turno, uma exploração mais solta, mais aberta, e uma história muito caricata, muito legal. E foi observando essa evolução que começou lá atrás com o RPG de mesa, só que com esse tempero japonês que foi pegando mecanismos ocidentais. The Witcher, por exemplo, é um grande RPG que a gente pode chamar de ocidental. The Elder Scrolls, da Bethesda, outro grande RPG ocidental. Fallout, outro grande RPG ocidental. E eles foram, sim, inspirando um ao outro. O RPG ocidental emprestou muitas mecânicas importantes para o JRPG, assim como o JRPG emprestou muitas coisas importantes para o RPG ocidental. Também nos anos 2000, acho que é muito importante a gente falar dessa franquia, que é uma união de franquias. Kingdom Hearts. Né? Olha o ponto em que o JRPG chegou. Ele pegou uma franquia ocidental, Disney é ocidental, tá certo? O Walt Disney pegou personagens, fez uma união, uma parceria com a Square para criar um jogo que misturasse esses dois mundos. O mundo da Square, o estilo da Square, o estilo Final Fantasy com o mundo da Disney. Num jogo universal, reconhecido, aclamado mundialmente, querido por muitos. Hoje, sim, reconhecemos que a timeline, a linha do tempo de Kingdom Hearts ficou um pouco confusa, né? Não dá pra negar. Ele tem muitos jogos, tem os jogos numerados, agora tá chegando Kingdom Hearts 4, mas tem inúmeros jogos não numerados dessa franquia, entre spin-offs e os canônicos. Kingdom Hearts 2 é um jogo tido como favorito também por muitas pessoas. O 2, ele pegou aquela mecânica um pouquinho engessada do primeiro, a câmera do primeiro era meio esquisita, meio patinava muito. O 2, ele arrumou tecnicamente todos esses pontos que podiam ser arrumados no primeiro e se transformou num jogo lendário também para muitos aí. E acabou estimulando e inspirando toda uma nova geração também, né, galera? Indo de 2000 para 2010, nessa migração foi muito interessante que a gente viu o crescimento do escopo desse tipo de jogo, né? E como as marcas também ocidentais estavam se atraindo por esse tipo de temática, né? Muito interessante essa reflexão e acho que Kingdom Hearts foi muito fundamental para trazer isso aos jogadores. E mais recentemente, como eu falei, como é importante, né, a gente citar aqui o RPG japonês empurra muito do que a gente vê no RPG ocidental e vice-versa.
porque tivemos um grande acontecimento nos anos 2010, que foi o Skyrim. A gente até brinca aqui, né? Skyrim 6 vai sair. O Skyrim definitivamente é um alicerce, é um pilar do que é um RPG de mesa transportado para um RPG em forma de jogo, em forma eletrônica. E o Skyrim, sim, ele é uma união de muitas ideias que funcionaram muito bem, é uma imersão muito grande, um mundo gigantesco para ser explorado, e certamente tivemos muitos Skyrim-like depois, muitos jogos inspirados nessa mecânica. Temos agora vários que estão para sair, Avowed, que vai ser da Obsidian, Fallout New Vegas também da Obsidian, um baita jogo, que é do Fallout 3, que é um dos melhores da franquia Fallout, o próprio Fallout 4 também. Agora temos o Starfield chegando. Aqui eu tô me aventurando um pouquinho no RPG ocidental, né, galera? Só que é legal a gente trazer isso para entender a importância que um gênero traz pro outro nesses anos. Grab jump is ready. I love this part. E tivemos algumas experimentações diferentes. Por exemplo, a franquia Yakuza, ou Yakuza, se você preferir, que sim, é um jogo de porradaria, não é um de RPG, mas no Yakuza Like a Dragon, que é o Yakuza 7, seria o Yakuza 7 numerado, ele bebeu dessa fonte bebereis, que é o de RPG, se transformou num jogo de combate por turno, se transformou numa fórmula muito caricata dentro desse mecanismo estabelecido. Ele é um jogo caricato, tá certo? Yakuza Like a Dragon. Ele é um jogo engraçado, um jogo gostoso, um jogo bem humorado, leve. A gente sabe que hoje em dia, galera, em 2023, o combate foi se moldando ao longo dos anos e trazendo um novo público. Esse novo público não é tão atraído pelo combate por turno como o público dos anos 90 ou começo dos 2000 era. Os jogos se moldam. Eu sei que alguns não gostam, eu sei que os puristas ou puritanos preferem o jeito antigo, mas as coisas mudam, as fórmulas mudam e esses jogos vão trazendo novos mecanismos, como Final Fantasy XVI, por exemplo, que mudou pra caramba o jeito do combate rolar. Final Fantasy XVI, E aí tivemos também Persona 5, por exemplo, um jogo que conseguiu alcançar também um público novo imenso. A gente sabe o quão importante esse jogo é, o quão amado esse jogo é. Todo mundo fala qual que é o próximo Persona, quando que vai ser o novo Persona, todo mundo esperando para que o Persona 5 saia para mais e mais plataformas. Ele acabou sendo portado, ele era antes exclusivo do PlayStation e acabou sendo portado para outras plataformas. E isso é muito legal porque muitas pessoas podem conhecer essa franquia maravilhosa que é Persona. Eu particularmente gosto muito do Persona 4 Golden do PS Vita, que eu tenho lá, sei lá quantas horas eu tenho, o ritmo dele 80, 100 horas facilmente, o ritmo dele é um pouco mais lento, demora para engrenar, e o 5, ele conseguiu casar muito bem essa ideia de ter uma escolinha, uma grade escolar, com a porradaria comendo solta ali de noite. Então, Persona trouxe um público novo para o JRPG. Assim, o Persona abriu as portas para que muitas pessoas conhecessem o que é um JRPG, e ainda assim é um jogo moderno, tá? Não é um JRPG tão raiz quanto nos anos 90 ou 2000. E é um jogo que trouxe para a atualidade toda essa nova fórmula alterada e modificada dos JRPGs. O que mais? Para citar aqui, o remake de Final Fantasy VII. Também é um jogo que a gente pode observar grandes mudanças em relação ao Final Fantasy VII original. Grandes mudanças. Um jogo que trouxe um combate refinado, trouxe muitos inimigos e uma área gigantesca, tanto que temos aí a sequência desse remake saindo agora. E acho que ele pode ser sim um bom exemplo, uma ótima escola de como adaptar um jogo dos anos 90 para a atualidade, mantendo essa essência, mantendo esse charme. Foi aclamado, todo mundo gosta, adora esse remake. Sabemos que os mais puritanos, novamente, vão sim ficar implicados e, de certa forma, cada um tem a sua opinião, pode se incomodar, tudo bem, mas, gente, vamos mandar real. O combate do Final Fantasy VII Remake é, ó, uma delícia. Bom, e acho que é isso, né, galera? A gente pode citar, como eu falei, tem muitos jogos, mas muitos. A Nintendo fez parte fundamental disso. Nintendo e PlayStation, que são marcas japonesas, fizeram parte fundamental disso. E temos, sim, boas experimentações no Xbox. Por exemplo, Blue Dragon. Vocês se lembram do Blue Dragon? Que é um jogo do Akira Toriyama também, os personagens, o desenho dos personagens. Eu adorava jogar Blue Dragon, tem na minha coleção do 360. Tivemos várias experimentações também pelo lado do Xbox, muitas parcerias que o Ocidente fez com o Oriente para trazer essas experiências para nós. Então, assim, coloca nos comentários outros jogos que marcaram para você, como que você enxerga a história dos JRPGs na
sua vida, como que eles fizeram parte, de repente, como que eles moldaram você enquanto jogador. Temos agora o Final Fantasy XVI, que é um jogo importantíssimo, sendo muito bem recebido. Temos análise aqui no Flow Games. Entra no nosso portal no www.flowgames.gg. O Vini Munhoz fez uma grandiosíssima análise para entender o impacto desse jogo na indústria e como sim, ele pode incomodar os mais puritanos, mas ele vai trazer uma galera nova sem dúvida alguma. Eu achei muito épico. Para mais épicas que eu tinha visto em videogame em muito tempo, sabe? E vamos ver o que mais temos aí pela frente. Tem Persona novo chegando, tem sequência do Final Fantasy VII Remake chegando. É muito legal. E temos também experimentações que usam o jeito antigo. Live Alive, por exemplo, um baita jogo do Switch. Triangle Strategy, também um belo jogo mais tático, né? Mas usando esse esquema mais raiz. Disgaea é uma franquia que eu gosto muito, também adotando mais o esquema tático. Fire Emblem também indo mais pro lado tático, mas são jogos muito interessantes que beberam dessa fonte e estão entregando para essa galera que é mais apegada ao passado, estão entregando coisas muito interessantes. Octopath Traveler, uma bela arte casada a um sistema de combate também por turnos funcional pra caramba, com toques de modernidade. Ni no Kuni é um jogo que consegue mixar muito bem também o antigo com o novo, então exemplos não faltam pra gente entender essa grande magia que é o JRPG. Eu gosto de jogos que me fazem refletir sobre o mundo ao meu redor. Nossa. Comenta aqui embaixo outros nomes, outras inspirações e a gente se vê por aí para falar muito mais dessa história maravilhosa que nossa indústria vital de videogames tem. Eu sou o Mika, grande abraço a todos e até a próxima. PlayStation 5 ou Xbox Series X? Parece que esse vídeo aqui é de mexer num vespeiro, né? Quando não deveria, quando não precisaria ser, né? Mas enfim, isso é uma outra coisa. Muitas pessoas me perguntam isso, seja no Twitter, seja nas redes sociais, ou fora das redes sociais também, na família. Muitas pessoas vêm me perguntar: Mika, Play 5 ou Xbox Series X ou S? O que você indica da nova geração? Enfim, como que eu costumo responder a essa pergunta que não é exatamente algo rápido e fácil de se responder? Vamos falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo? Vai! Fala, Mika! Salve, salve galera, como está o hype de vocês hoje? Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou morrer, cadê o tanque? Eu sou Bruno Micali e você está no Fala Mika, seja muito bem-vindo ao canal. Quem puder, por gentileza, ao final desse vídeo, gostou do conteúdo, deixa um like maroto aqui embaixo, se inscreve, ativa o sininho, ajuda muito o meu trabalho na manutenção aqui do canal. Nas redes sociais, para quem vocês não morrem não, no Instagram, publico muito. Esse é uma mochilinha resistente, tá sendo projetado aqui na tela, pode me seguir lá, que você vai ser muito bem recebido, muito bem recebida. E também funciona para o Threads, beleza, galera? Que é a nova rede social aí do Mark Zuckerberg para competir com o Twitter. Esse mesmo @ o Micali Bruno serve para lá também. Já estou publicando muita coisa por lá também para quem quiser me seguir. Agradeço de verdade. Bom, galera, Play 5 ou Xbox Series X ou S, né? Enfim, entre os dois, PlayStation ou Xbox, muitas pessoas têm essa fetiche, né? De responder essa pergunta ou de chegar a uma resposta objetiva ou de entender que só há e tem que ter uma resposta definitiva para um dos dois lados, né? Muitas pessoas querem ter esse entendimento de que eu escolhendo o PlayStation eu consigo excluir o Xbox, ou ao escolher o Xbox eu consigo excluir o PlayStation. Não é bem assim, né? Claro que essa é uma opinião minha, tá certo? Tudo que eu vou falar nesse vídeo é opinião minha. Alguns de vocês podem gostar, outros não. Alguns podem achar que, em cima do muro, tudo bem, né? Nós não estamos aqui para, infelizmente, não dá para agradar todo mundo, né? Um dia todos nós que criamos conteúdo, trabalhamos com mídia, chegamos a essa percepção, né? E muitas pessoas querem ouvir você, querem me ouvir, ou outros criadores, ou pessoas da mídia, ou etc. Querem ouvir essa pessoa falando bem da plataforma que ela gosta. E quando essa pessoa faz uma crítica, ela só vai recortar a crítica, né? Pra colocar em destaque, ou quando você fala mal daquela outra plataforma, ela também vai te endeusar porque você está falando mal da plataforma que ela considera rival, né? Então chegamos a esse nível de idiotice, né, no mundo de hoje. Então assim, você pode pensar o que você quiser, né? Tem a liberdade de pensar por enquanto é Xbox, que eu vou opinar, né? Eu não tenho hoje, muitas pessoas falam, mas você joga para fazer média, né? Fala da outra plataforma para fazer média. Eu não tenho tempo de fazer média para quem eu não conheço, né, pessoal?
respeitosamente falando. Eu sei que vocês, seguidores, pessoas queridas que estão aqui no canal, podem não ter nada a ver com isso, né? Mas tem aí pessoas das mais diversas educações e origens e carências, né? Que ficam afetadas, né? Quando você fala de videogame apenas. Então, eu não tenho tempo pra jogar, pra fazer média. Eu jogo pelo meu lazer pessoal, pelo meu prazer. Como tu não tem tempo pra jogar, velho? O tempo que eu tenho livre, aqui em... Como tu não tem tempo pra jogar? Tu não é jornalista de game, porra? É teu trampo, pô. Casa, nas férias, nos meus momentos eu não tenho tempo de jogar. Disponíveis. O trabalho dele é jogar, pô? Pessoal. É a mesma coisa que eu falo, que eu tenho tempo de jogar, trabalho, não tenho tempo pra estudar, pontuar não tenho tempo pra nada. Numa plataforma, ou platinar, ou é minha obrigação fazer isso. Pra fazer média. Eu não tenho esse tempo na minha vida. Inveja de quem tem, né? Se você tem, quem gosta de fazer isso, cada um é cada um, né? E eu não tenho tempo. Só deixando aqui essas informações. E ainda assim não adianta, né? Nas redes sociais hoje a gente é habituado a bloquear e silenciar. Silenciar não, bloquear mesmo, né? Silenciar pra mim não funciona. Então, Play 5 ou Xbox Series X. Galera, que dá pra ter aí, sei lá, 2 horas de discussão, né? Num assunto desse. Eu sou uma pessoa que declaradamente, já falei, muitas pessoas, né, fingem que não ouvem, mas eu já falei, vou tornar, repetir, deixar muito claro. Eu tenho uma conexão maior com o PlayStation 5. PlayStation chegou antes da minha vida. Chegou antes, né? PlayStation 1, quando eu tive, foi em 1997. Tinha 10 anos de idade, né? Chegou antes. Eu comecei a me conectar com os personagens, com as franquias do PlayStation antes, certo? Nintendo, antes ainda. O primeiro console que eu me lembro muito, assim, na verdade o primeiro console que eu tive foi da Sega, foi o Master System 2. Mas o Super Nintendo foi o primeiro que eu ganhei da minha madrinha. E eu tenho uma memória muito vívida sobre quando eu ganhei. Eu tenho uma memória fotográfica. Eu tinha 6 anos de idade, 6 anos. E eu tenho até hoje essa memória fotográfica de quando eu ganhei meu Super Nintendo no bundle com o Super Mario World, né? E eu tenho, inclusive, o Super Nintendo guardado aqui na minha coleção até hoje. Eu tenho essa memória fotográfica do momento, do lugar, tudo assim, né? Um sonho acontecendo ali na minha frente. Pronto. E aí depois veio o PlayStation, onde eu comecei a jogar Resident Evil, Crash, PlayStation, Parasite Eve, Vagrant Story, alguns jogos que foram construindo a minha relação com a marca PlayStation, né? Spyro, né, nasceu no primeiro PlayStation. Tony Hawk eu joguei também no primeiro PlayStation. Depois esses jogos foram sim importados para outras plataformas, eu sei. Mas estou falando de quando eu comecei a jogar e como eu comecei a me conectar com essa marca, né? O Xbox veio depois dos anos 2000, né? Tive o primeiro Xbox, especialmente depois que saiu o Xbox Live. Pra mim foi encantador na época, quando houve um console conectado à internet com essa eficiência, né? E ainda não tinha um sistema de pontos de conquista, né? No Xbox, no primeiro Xbox. Foi no 360 que chegou. E depois os troféus chegaram no PlayStation. Antes de tudo isso, já tinha no PC, no Steam, não podemos aguentar muito mais. Mas a gente sabe que foi no Xbox que popularizou, né? Em console, no campo de console. Então depois que o Xbox veio, eu também formei a minha conexão com a marca Xbox. Foi com Gears of War que eu peguei 360. Né? Foi com Halo 3 e 4 que eu peguei 360. Gears of War pra mim foi assim um jogo, e tantos jogos, né? Aqui na minha coleção tem tantos jogos icônicos. Blue Dragon, que é do Akira Toriyama, né? Pro 360. Lost Odyssey, Ninja Blade, que é um jogo da From Software. Olha que doideira. Um jogo da From Software, que na época saiu, que é fenomenal, um hack and slash de qualidade, meio desconhecido, muita gente não conhece esse jogo. Ninja Blade, quem jogou sabe, comenta aí quem jogou Ninja Blade, vai, quem tem, eu tenho aqui físico no 360. Então a minha conexão com o 360 também, com a marca Xbox, foi formada principalmente com o 360, não com o primeiro Xbox. Na primeira Xbox eu tive pontualmente alguns jogos, Jade Empire, que eu me lembro aqui, Halo 2 pra mim é muito marcante, mas Blinks, muito legal, que tem aí na retrocompatibilidade, inclusive tenho aqui original na minha coleção. Red Dead Revolver,
que é antes do Red Dead Redemption, da franquia Red Dead, da Rockstar, eu tenho aqui de Xbox original. Enfim, alguns jogos que foram pontuando, mas foi no 360 que eu me conectei verdadeiramente com a marca Xbox, né? Veio depois, mas tem sua conexão, adoro jogar, adoro pontuar no Xbox, e acho que cada console tem seu valor hoje. Eu me equilibro muito, sinceramente, na minha jogatina aqui, entre Play 5 e Xbox Series X. De verdade, você pode pensar o que você quiser, que isso é em cima do muro ou etc. Eu me equilibro bastante. Nesses últimos tempos eu tenho jogado bastante Xbox. Eu tenho jogado muito indie, né? Conforme o tempo passa, galera, vocês vão percebendo que o gosto de vocês vai mudando. Talvez vai se refinando um pouco, né? No bom ou no mau sentido, né? Não estou dizendo que meu gosto está se refinando, qualquer coisa assim. O que eu estou dizendo é que com o tempo você vai querendo experimentar coisas diferentes, certo? Você vai querendo experimentar, ter experiências que te tragam mensagens diferentes, que te tragam algo diferente. Com o tempo isso vai acontecendo. E você vai percebendo que cada console, cada plataforma tem o seu valor nesse sentido. Então, onde é que eu tô? Né? Você vai mesclar bem entre os blockbusters, né, os Eita porra, tem tanque. que entregam sim um valor de produção muito alto, muito marcante, né? Meu amigo, tu tá franqueando porra nenhuma, seu arrombado. O cara gastou 5 vezes menos pra fazer, né? Desatado dos padrões enlatados da indústria, e com uma liberdade poética muito maior. Então você vai se mesclando muito nisso. Eu tô numa fase hoje, de verdade, de uns 2 anos pra cá, falando aqui da minha experiência pessoal, eu tô numa fase muito de indie. Sempre gostei do mercado indie, de jogos indies. E eu tô numa fase mais indie do que eu costumo ser. E pra mim, Game Pass é uma grande porta de entrada de conhecimento pra muitos indies. Por exemplo, Bramble, The Mountain King, que eu falei aí, publiquei um videozinho, um short. Fala, gamer! Tem uma novidade incrível pra você. Opera GX, um navegador que é feito pra você. Ninguém usa esse navegador bosta. Aqui no meu canal, também Reel lá no meu Instagram. Tivemos aquele Ravenlock também, fiz os meus nele recentemente. Planet of Lana, também recomendei, publiquei um shorts aqui no canal, lá no meu Instagram, também falei sobre ele. Então, esses jogos eu não conheceria se não fosse pelo Game Pass, né? Muitos deles estão disponíveis multiplataforma, sim, você pode jogar no PlayStation, no Switch, no PC. Mas tá lá no Game Pass, eu fui lá e baixei, conheci e joguei. Então hoje eu tô muito numa fase de experimentação de indie, de degustação, né? Como um vinho que vai envelhecendo, quanto mais ele envelhece, melhor ele fica, né? A gente vai mudando um pouco o nosso gosto, né? A gente vai experimentando coisas novas, buscando mais essa experimentação. Então, resumidamente falando, isso é relativo, Play 5 ou Xbox Series X. O Play 5 ele vai te entregar experiências que você só tem no PlayStation, de franquias antigas e conectadas, mais conectadas à marca PlayStation. Vou pegar um exemplo recente aqui, Final Fantasy XVI. Vou pegar a bomba aqui, cadê? Né? Sim, sabemos que é uma exclusividade temporária, né? Vamos ver pra onde mais ele vai sair quando acabar essa exclusividade temporária. Por exemplo, Final Fantasy VII Remake nunca saiu pra Xbox. Ele saiu pra PC, sim, e é isso. Ele nunca saiu pra Xbox e é um jogo fenomenal. Então a gente sabe, a ligação maior da franquia Final Fantasy, por exemplo, é com a marca PlayStation, né? A parceria da Capcom pra divulgar Resident Evil, por exemplo, é com o PlayStation. A Capcom sabe que o público que conheceu o PlayStation, que conheceu o Resident Evil, a maioria, tô dizendo todos, tá, galera? Pode ser que você tenha conhecido pelo 4, pelo 5, sei lá, no Xbox 360, e tudo bem. Mas a maioria, muitos, conheceram pelo primeiro PlayStation, tá certo? Pela trilogia clássica do Resident Evil, né? Depois veio Code Verônica, depois teve a Revolução do 4, que saiu pro GameCube, né? Nem PlayStation, nem Xbox, né? Enfim, aí é uma outra história também. Mas o que eu quero dizer é... o PlayStation vai te entregar algumas franquias que só tem no PlayStation. Ratchet & Clank, The Last of Us, God of War, Horizon, Uncharted, né? Cacetada. Se eles quiserem ressuscitar, tem Siphon Filter, né? Muitas franquias que estão ligadas e tiveram marketing junto com o PlayStation, algumas dessas sim são multiplataforma, mas muitas, ou a pessoa começou a jogar no PlayStation e tem uma ligação daquela franquia com o PlayStation, ou muitas são exclusivas, né? Essas que eu falei, The Last of Us, God of War, Horizon, Uncharted.
e outras que eles vão experimentando, né? Tivemos Concrete Genie, tivemos Days Gone na geração passada, não teve a performance que a Sony esperava, né, em termos de recepção, mas enfim, tá lá, é do mesmo estúdio de Siphon Filter, pra quem de repente não sabe, não se lembra, não viu, inclusive cara. Tem muitos easter eggs de Siphon Filter dentro de Days Gone. A gente teve The Order 1886 na geração passada também, que também não rolou. Bloodborne, uma parceria com a From Software. E nessa geração tivemos o Returnal, né, agora falando em termos de Play 5, Ratchet & Clank, também uma franquia desde o PlayStation 2, tá certo? Franquia clássica, plataforma, aquele estilo saudosista de jogo, né, que eu gosto muito, amo a franquia Ratchet & Clank. Poderia ter muito mais, mas infelizmente não tem o mesmo apelo que antes, não tem o mesmo, tem tanto público, né? É mais esse público saudosista. Porque Ratchet & Clank, velho, se liga é um jogo infantil, de jogo, né? Eu lamento bastante porque eu amo. Cresci jogando isso, cresci jogando um jogo de plataforma. E é um dos meus estilos, não o meu estilo de jogo favorito, o do Ratchet & Clank. Amei o Rift Apart, né? A platina gostosa de fazer, rápida ali. Não rápida, mas platina gostosa de fazer, né? Bem legal. Então, algumas dessas franquias você só encontra no PlayStation. Se você tem essa conexão com elas desde o primeiro PlayStation, o Play 5 vai ser a sua escolha, né? Vai ser a escolha que eu recomendo. Agora, mais pra questão de gosto, nesse cenário. Agora, o Xbox também tem suas franquias. Gears of War, ecossistema Xbox. Quando a gente fala ecossistema Xbox, a gente pensa Xbox e PC, que a Microsoft já de anos pra cá tem lançado tudo para o PC também. A Sony tem adotado uma estratégia diferente. Ela lança primeiro no PlayStation, né? Agora ela tem feito isso. Ela lança primeiro no PlayStation e depois de um tempo lança no PC, né? Então, muitos jogos ficam dentro do console PlayStation por muito tempo, anos, né? E alguns não saem para outras plataformas. A gente tem vários jogos de Play 4 que só estão lá no Play 4, dá para jogar no Play 5 hoje, né? E nunca saíram para PC, por exemplo, Bloodborne, né? Só citando um exemplo aqui de cabeça, tem vários outros exemplos, né? Então, no ecossistema Xbox a gente tem Gears of War, Halo, Forza, que é o trio de ferro, né? E tem muitos projetos chegando agora, tem o Fable chegando, tem Hellblade 2 chegando, os estúdios Xbox aí com um ritmo que pode ser mais interessante para os próximos anos, olhando o futuro, certamente é bem promissor pro Xbox. Ah, cara, essas paradas assim é só se tu curtir mesmo. Temos o Everwild, que é o novo jogo da Rare, State of Decay 3, novo jogo da Double Fine, né? São muitos estúdios que o Xbox tem bacanas da indústria, né? Bethesda vindo com Starfield aí poderosíssimo, grande aposta aí para esse segundo semestre de 2023 é o Starfield, sabemos, né, galera? Tivemos Hi-Fi Rush no começo do ano, que é da Tango Gameworks, que é o mesmo estúdio de The Evil Within. Quando tivemos o novo The Evil Within, um 3 aí, se tiver, tomara, Deus que tenha, deve ser somente aí no ecossistema Xbox, né? O mesmo vale para The Elder Scrolls. Quando sair lá na frente, vimos que o Phil Spencer falou que todos os jogos da Bethesda de 2021 em diante seriam exclusivos. É como tem acontecido aí recentemente, o Starfield inclusive está sendo lançado só para esse ecossistema aí, Microsoft. E temos ainda Forza, para sair o novo Forza Motorsport, que vai sair em outubro, né? Olha quanta coisa tá saindo esse ano, insano, aí é outro assunto também. E olhando pro futuro do Xbox, temos projeto novo da Compulsion chegando, da Inxile ou Inxile, que é o estúdio de Wasteland, que foi anunciada uma nova franquia nessa leva de eventos que tivemos aí, né, galera? Assim como o da Compulsion, que é o South by Midnight. Enfim, temos um vislumbre interessante, tem Perfect Dark sendo desenvolvido, tem Indiana Jones sendo desenvolvido e outros jogos, né, que eu possivelmente não mencionei aqui nesse vídeo, em desenvolvimento nos estúdios Xbox. E também em desenvolvimento nos estúdios PlayStation. Temos Wolverine pra sair. Caramba, Homem-Aranha. Como que eu não jamais poderia deixar de mencionar que Homem-Aranha, que é uma figura mundial, e é certamente um herói que atrai muita gente pra plataforma, né? Homem-Aranha é da Sony. PlayStation. Então você tem que colocar isso na balança. Você faz questão desses jogos, entendendo que existe uma precificação por eles, um preço por eles. É mais caro sim você ter aí o PlayStation, que tem o serviço hoje, tem a nova PlayStation Plus, que traz muito jogo, tá aí tentando, a Sony tá
fazendo um investimento mais pesado aí um pouco agora nesses últimos meses em marketing. Tá tentando, tá colocando jogos para tentar atrair novos assinantes, novas pessoas para esse serviço dela. E tem essas franquias da Sony. Wolverine está sendo desenvolvido pela Insomniac, que é o estúdio do Homem-Aranha, do Spider-Man. Vai ter um jogo do Wolverine lá na frente. Vai ter o Homem-Aranha 2 agora em outubro. Então, coisas que você só encontra, pelo menos num primeiro momento, no PlayStation, né? Homem-Aranha foi lançado, por exemplo, para o PC também, depois. Então agora né? Homem-Aranha 2, quando sair dia 20 de outubro, todo mundo vai estar louco, vai estar em polvorosa para jogar só no PlayStation 5. Né? Nem que no Play 4 vai sair. Então, você tem que ter isso em mente. Por isso que não tem uma resposta exata, não tem um certo ou errado, não tem um melhor ou pior. Tem consoles com propostas diferentes. O Xbox tem um foco muito maior em serviço. Né? Muitos indies, mensalmente tem indie novo que é lançado e disponibilizado no dia 1 no Game Pass. Muitos. Como eu falei pra vocês, muitos desses jogos que eu mencionei eu só conheço pelo Game Pass. Então, a grande engrenagem do Xbox é o Game Pass. Starfield, você vai jogar pelo Game Pass. Novo Forza, que vai ser em outubro, você vai jogar pelo Game Pass. Hi-Fi Rush, que saiu no começo do ano, de surpresa, né, anunciado e lançado no mesmo dia, ali naquele Developer Direct, Game Pass. Então, essa é a grande engrenagem do Xbox hoje, o Game Pass. Você vai, sem dúvida alguma, você vai economizar mais no Xbox. Você vai economizar. Você vai pagar a mensalidade do Xbox Game Pass Ultimate, ali, que vai te dar acesso ao Game Pass de Xbox, PC e o Cloud Gaming, e a jogatina por nuvem, que dá pra você jogar no celular, televisão, computador, outros dispositivos, tablet, né, também, né, enfim. Então é isso que você tem que colocar na balança. Você vai ter um custo-benefício, uma manutenção de comprar jogo menor no Xbox por causa do Game Pass. No PlayStation você vai ter que gastar mais. As duas marcas realmente estão num equilíbrio muito interessante em termos de estúdios fazendo e criando coisas, em termos de volume. Eu digo volume para o futuro. Posso carregar pensando, 3 armas, pessoal? né? Estou falando tanto para agora presente, quanto para o que já saiu, quanto para o futuro. Né? Então, você pode pensar que essa resposta é uma coisa em cima do muro, ou whatever, né? Enfim, sinceramente, eu não posso... Hoje eu me equilibro muito entre PlayStation e Xbox. Por exemplo, saiu Final Fantasy XVI. Eu só vou jogar PlayStation. Eu vou falar disso nas minhas redes sociais. Vai ter gente gostando disso que eu vou falar, né? O sonista lá fanático vai estar lá olhando eu falando do Final Fantasy XVI. Se eu falar um de mal dele, Final Fantasy XVI, que é da Square, numa parceria com a Sony, não é nem de estúdio da Sony, né? Mas se você falar mal do Final Fantasy, ele vai pegar aquele recorte de você falando mal e vai, né, fazer um choro aí nas redes sociais. Agora, a mesma coisa vale para Xbox. Saiu um jogo novo, falou bem, vai ter quem se agrade. Falou mal, vai ter quem não se agrade. Isso não tem como controlar, né, galera? Então, como eu falei, vocês podem pensar o que vocês quiserem, né? Eu, hoje, faço isso. Mas sim, a marca PlayStation chegou antes na minha vida. Eu tenho uma conexão maior, sim, com as franquias PlayStation. Isso não me impede de jogar o Xbox e amar o Game Pass como eu tenho amado nesses últimos tempos. Tenho sim consumido muito Game Pass, mais do que eu jamais consumi, né? Mais do que o normal, mas enfim. Então é isso, né, galera? Play 5 ou Xbox Series X. Não tem um certo ou errado, não tem um é melhor ou pior. Vai depender da sua conexão com a marca, vai depender do que você prefere. Se você tem esse foco mais em AAA, blockbuster, PlayStation, ele tem mais entregas sim, hoje, né? O Xbox certamente com o tempo vai ter mais disso. Agora, se você precisa, não quer gastar muito, quer ter um serviço ali que vai te dar jogos que estão sendo lançados, principalmente indies, né? Tem uma curadoria muito forte no Xbox. Game Pass ele é uma engrenagem muito forte para você, né? E tem essas produções que estão saindo dos estúdios Microsoft para Xbox e PC, respondendo aos AAA, Starfield, por exemplo, Forza, que vão com o tempo também te fazer essa entrega. Então, vai depender realmente da sua conexão com cada plataforma, com os personagens, com as franquias. Eu gosto muito, sou muito ligado ao PlayStation. E gosto muito também, tenho a minha ligação com o Xbox, né? O do PlayStation tem de uma forma mais saudosista, digamos assim. Nintendo, mais saudosista ainda. Mas eu hoje consumo, hoje, 2023, eu consumo em equilíbrio, em harmonia, aqui o Play 5 e o Xbox Series X, né? O PlayStation também está fortalecendo, está tentando responder a essa demanda de serviços com o PlayStation Plus. Está crescendo, tem muita coisa boa entrando no catálogo, muita coisa boa entrando. Então também
fica esse reforço aqui para você conhecer o serviço, né? E eu tô colocando na balança aqui esses dois, né, galera? Eu não tô considerando o Switch aqui, porque o Switch segue uma linha do tempo um pouco diferente, né? Segue um mercado executado aos moldes da Nintendo, digamos assim. Então, falei aqui em outros vídeos no canal sobre o Switch, até fiz um vídeo aqui falando sobre o acervo, né, do Switch, tá certo? Aqui no canal, como vale a pena você ter o Switch pela biblioteca incrível que ele tem, dezenas e dezenas e dezenas de exclusivos, né? E é isso, né, galera? Então, essa é a melhor resposta que eu poderia dar a vocês. Jamais, longe de mim, definir um certo ou errado em quem sou eu, né? É só uma opinião aqui minha, só uma percepção aqui minha, que eu tô transferindo pra vocês enquanto jogador de videogame, né? Enquanto CPF, tá certo? E aí vocês tirem suas conclusões, né? O preço deles é parecido, Play 5 e Xbox Series X, pra você comprar. O que foi isso? E aí cada um vai ter a sua proposta, os seus prós e contras. O PlayStation 5, se você gosta de algo mais fancy, digamos assim, mais emperiquetado, tem o DualSense. Então isso é uma coisa extra, tá, galera? Essas funções a mais aí no controle, etc. No final do dia, o que vai definir é o que você vai ligar no seu videogame e jogar, né? Isso que vai definir a sua experiência. Embora o PlayStation tenha sim essa força maior em serviços hoje, eu tenho uma ligação aí sim maior com o Xbox em termos de serviço no Game Pass que na PlayStation Plus, né? Eu vou ali sempre, semanalmente eu tô abrindo o catálogo do Game Pass pra ver o que tem de novo, pra ver o indie novo que tem, como eu falei, esses jogos Ravenlock, Planet of Lana, Bramble, The Mountain King, tantos e tantos e tantos outros indies são lançados e no dia 1 disponibilizados no Game Pass. Hoje ele tem tido essa serventia muito boa pra mim, né? Então eu realmente me equilibro muito com a minha jogatina. Quanto aos third parties, eu vou me alternando bastante, viu, pessoal? Dead Space Remake, por exemplo, eu joguei aqui no Xbox. Resident Evil 4, eu joguei Remake também, né? Eu joguei no PlayStation 5, platinei, né? Lá na versão de Play 5. Que mais? Diablo 4, Xbox. Final Fantasy XVI, exclusivo de Play 5, né? O Dead Island 2, eu peguei no Play 5, que foi a versão enviada. Então eu realmente vou dando essa alternada. Confesso que a maioria dos third parties eu costumo jogar no Play 5. Eu gosto muito de buscar platina, de olhar isso. Tem uma lista de amigos maior no Play 5 sim, né? Então eu costumo pegar talvez a maioria aí dos third parties e pedir, né, a versão de Play 5, mas como eu falei, pode ser variável. Dead Space, Diablo e vários outros eu peguei pra jogar no Xbox, né? Por N razões, né? Enfim, queria talvez buscar os 1000G, queria ver como é que tava a versão de Xbox Series X, N razões, né, galera? Então, estão aqui as informações, a minha opinião, né? Eu sempre declarei isso, né? Pra quem fica falando, fica fazendo média, não sei o que, não dá tempo, galera, de eu ficar fazendo média. Eu jogo o que me dá prazer, o que me dá vontade. Eu me equilibro muito, de forma harmônica, entre as duas plataformas aqui, Play 5 e Xbox Series X. E é isso, né? Que eu tenho pra dizer nesse vídeo, elencando um pouco dos prós e contras e não tendo, desculpem, pra quem esperava isso, pra quem tem essa fetiche de escolher um lado, desculpa se eu te decepcionei, esse é o melhor que eu posso dizer nesse vídeo, sempre de forma equilibrada. Também algumas pessoas vieram até me questionar no Twitter esses dias aí, falaram lá, eu nunca vi você falando muito mal de um jogo, até meio bravo assim. Não, eu falei do Redfall, fiz vídeo no canal aqui, eu falei do Forspoken, fiz vídeo no canal aqui. Mas você foi muito ameno, né, nas suas críticas, meu amigo. Aí foi Deus que me quis assim, né? Não esperem que eu venha aqui no canal falar lixo, isso é um lixo, isso é uma porcaria, isso é uma... Não esperem. Não é meu perfil, Deus quis assim. Eu sou assim, é minha personalidade. Aí eu falei pro cara, desculpa, meu amigo, você tá questionando minha personalidade, cara. Eu não vou questionar a sua personalidade. É o jeito de cada um. Tem gente que vai lá e mete o pau. E tudo bem. Tudo bem também, sabe? Cada um tem seu jeito de expressar, galera. Não esperem de mim isso. Não adianta vir me... tem gente que vem apontando o dedo, assim, nas redes sociais e fala, meu amigo, então, desculpa, você está seguindo a pessoa errada. Né? Mas enfim, é isso, né, pessoal? Sobretudo, é o seu dinheiro, o seu investimento. Não deixa alguém te ditar o que é certo ou errado. Não deixa alguém tirar o seu prazer de jogar, seja no Xbox, no PlayStation, no Nintendo, no PC, em outros
jeitos de jogar. Não deixa ninguém tirar o seu prazer. Você é o seu dinheiro, é o seu investimento, é o seu tempo, tá certo? É o seu lazer pessoal ou a sua criação de conteúdo. Então, você pode sim coletar opiniões, como a minha aqui, coletar percepções, mas não deixa ninguém te dizer o que é certo ou errado, ninguém te doutrinar, né, ao que é melhor ou pior. Né? Forme a sua opinião com base nessas informações disponíveis, seja nesse vídeo ou em outros lugares. Pesquise outros canais, outros criadores, né? Sites na internet inteira aí. Pesquise, se informe e construa a sua opinião. Beleza? É isso que eu tinha pra falar nesse vídeo. Comenta aqui embaixo, Play 5, Xbox Series XS. Você tem mais conexão com um, com o outro? O que você prefere? O que você gosta mais? Né? Como que você avalia os prós e contras de cada uma dessas plataformas? Escreve aqui embaixo. Muito obrigado a todos que acompanharam, pela audiência, pelo carinho. Um grande abraço a todos. Eu sou Bruno Micali e Hype que lá vem história. Tchau. Guardiões, estão prontos para uma última viagem? Até hoje nem vi esse filme. Se hoje a Nintendo anunciasse o fim dos jogos pro Nintendo Switch, tipo, acabou, não vou mais lançar jogo pro Switch, ele tem um dos melhores acervos da história dos videogames. De verdade, assim, galera, quando a gente parar pra pensar friamente no Nintendo Switch e na quantidade de exclusivos que ele tem, e como ele traz muito dessa reflexão da importância de se ter exclusivos, a gente se depara com uma das bibliotecas mais incríveis que um console já teve. Vídeo rápido pra gente refletir sobre isso, sobre essa concepção de exclusivos, sobre essa discussão que é tão imensa, que pode tomar tantas proporções, e a gente dá uma vislumbrada. Não vai dar nem pra citar tudo, porque tem muito jogo, dezenas e dezenas e dezenas de jogos exclusivos pro Switch, bem avaliados, bem aceitos pela crítica, pelo público, comercialmente se desempenharam, performaram muito bem nas vendas. É incrível, o que mostra que realmente essa questão de quando vai sair o sucessor dele, quando vai sair o próximo Switch, o poder, o hardware, etc. Pra Nintendo é uma outra discussão. Bye! Fala, amiga! Salve, salve galera, como está o hype de vocês hoje? Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Bruno Micali e você está no Fala Mica. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal. Quem puder, por gentileza, até o final desse vídeo você gostou desse conteúdo, deixa um like maroto aqui embaixo, se inscreve, ative o sininho, que eu agradeço de coração, ajuda muito o meu trabalho. Nas redes sociais, para quem quiser me seguir, produzo muito conteúdo por lá também, Twitter e Instagram. Está sendo projetado aqui na tela, pode me seguir lá, que você vai ser igualmente bem recebido ou bem recebida. E no Threads, que é a nova rede social aí do Mark Zuckerberg, para competir com o Twitter, eu estou nesse mesmo arroba que vocês visualizaram aí, que é o arroba Micali Bruno, beleza? Bom galera, nesse vídeo eu só quero refletir com vocês, junto com vocês, sobre como essa questão de poder de fogo, né, de hardware, de resolução ou performance, o que quer que seja, como isso para Nintendo acaba ficando em segundo plano em prol de uma experiência que só a Nintendo consegue entregar. Não é um vídeo que você pode até confundir que é um vídeo puxando sardinha pra Nintendo, fazendo jabá pra Nintendo. Você pode pensar o que você quiser. Ué, não mata não! Direito de formar a sua opinião. Eu tô só transmitindo aqui a minha reflexão, o meu pensamento. Como vocês sabem, eu gosto de jogar e testar de tudo. Às vezes eu me encanto mais com um console do que o outro. Às vezes esse outro volta a me encantar mais do que esse primeiro. Enfim, eu jogo Nintendo desde os primórdios da minha vida como jogador de videogame. Gosto e admiro. Eu sei que tem todos esses problemas com relação à presença dela no Brasil, a não tradução, por exemplo, de um Zelda Tears of the Kingdom, né, a não tradução para o português. Agora a gente está vendo algumas localizações chegando, né, o novo Mario vai vir com localização e dublagem até, né, o Super Mario Bros. Wonder sendo lançado em outubro vai ter dublagem e textos em português brasileiro, enfim. A Nintendo está aos poucos aí voltando, retomando a sua presença no Brasil. Ainda deve, bastante, especialmente nesses jogos grandes como um Zelda Tears of the Kingdom. Precisava de texto, tem muito diálogo, né, senhorita Nintendo, mas enfim, essa é uma outra coisa, né, galera? Eu estou aqui nesse vídeo para falar sobre como porque eu tava olhando esses dias e conversando com algumas pessoas, até da comunidade, inclusive, da Nintendo. Eu converso muito com algumas
algumas pessoas participantes-chave aí das comunidades, né? E eu fiquei impressionado quando eu parei pra olhar jogos que eu tinha até esquecido, sabe? Que eu tenho aqui na minha coleção, mas que eu tinha até esquecido que saíram pro Switch. Eu falei, cacetada, mas não é possível que um único console lançado em 2017, 6 anos atrás, já tá fazendo mais de 6 anos, né? Porque ele saiu em março de 2017. Não é possível que um console tenha tanto jogo exclusivo. Só saiu pro Switch. Seja First Party, né? Seja Second Party, por exemplo, Bayonetta 3. Seja Third Party, que a Nintendo fez uma parceria para sair somente no Switch, ou apenas lançado no Switch num primeiro momento, e depois portado para demais plataformas. Enfim, mas assim, quando a gente para pra olhar, é impressionante, é abismal a diferença em qualquer console atual. É um abismo de diferença. Mas tu desceu por onde? Assim, esse vídeo, eu não queria nem demorar tanto nesse vídeo, mas só para recapitular alguns jogos que eu vou jogando aqui, citando aqui a esmo, né? Super Mario Odyssey, Luigi's Mansion 3, Animal Crossing, New Horizons, o jogo da pandemia, né? O jogo que trouxe o social aí para muitas pessoas, conectou muitas pessoas e foi muito popular durante a pandemia, né? Super Smash Bros Ultimate, Fire Emblem, Zelda Breath of the Wild lá no lançamento, saiu junto com o Wii U, vale reforçar aqui, mas saiu também no Switch no lançamento. Zelda Tears of the Kingdom, agora um dos favoritos a jogo do ano. Splatoon 3, Splatoon 2 antes, Metroid Dread, Metroid Prime Remastered, agora esse ano, mas eu tô só aqui, esse foi o remaster, gente, tá sendo muito bem avaliado também. É uma remasterização de um jogo lendário da Nintendo, transportou essa franquia lendária para o 3D da melhor maneira possível. Amo a franquia Metroid Prime. Quem sabe Metroid Prime, por favor, reapareça de onde quer que você esteja, mas enfim, é um remaster, só tô colocando aqui nessa soma porque vamos nem considerar uma remasterização. Vai pegar os jogos lançados, jogos novos para o Switch. Então, continuando, tem o Super Mario Maker 2. Tem o Bowser's Fury, que é um jogo do Mario dentro do Super Mario 3D World, relançado para o Switch. O Bowser's Fury é novo, tá certo? É um modo novo, uma campanha, uma aventura nova, que é fenomenal. Quem não jogou, recomendo demais jogar aí o Bowser's Fury. Mario Plus Rabbids Kingdom Battle, Mario Plus Rabbids Sparks of Hope, com expansões cada um deles, Yoshi's Crafted World, Marvel Ultimate Alliance 3, Xenoblade Chronicles 2, Xenoblade Chronicles 3, Paper Mario The Origami King, Astral Chain, Shin Megami Tensei 5, Nintendo Switch Sport, Pokémons e Pokémons e Pokémons e Pokémons, Bayonetta 3, Hyrule Warriors, Age of Calamity ou Calamity, se você preferir, Kirby and the Forgotten Land, que é um Kirby 3D muito bem executado. Agora a gente tem Super Mario Bros. Wonder, que é um novo Mario 2D em muitos anos, sendo lançado agora dia 20 de outubro, mesmo dia do Spider-Man 2, diga-se. Temos em novembro Super Mario RPG, um remake de um jogo muito desejado. Se a gente entrar nesse campo, galera, dos remakes, das versões deluxe, a gente tem Mario Kart 8, a gente tem Pikmin 3, tem Pikmin 4 agora em julho saindo também. Tem Donkey Kong Tropical Freeze, também tem uma versão para o Switch. E vários outros jogos que foram relançados. Por exemplo, tivemos recentemente, inclusive com textos em português, o Kirby Return to Dreamland, que é um Kirby clássico sendo relançado agora pro Switch. Tem o Zelda Link's Awakening também relançado, clássico do passado, que foi relançado aí pro Switch. Super Mario RPG é outro clássico sendo relançado agora pro Switch. Enfim, e muito mais. Assim, eu citei, eu fui salteando por alguns aqui, só pra gente mostrar a relevância que esse console tem. Olha quantos jogos, são dezenas, galera, dezenas de jogos lançados exclusivamente para Switch. Você só encontra no Switch. É impressionante essa premissa da Nintendo, que ela tem, não larga, né, inconsistência de exclusivos. Consistência. Se você pega um recorte Wii U, por exemplo, que foi um fracasso comercialmente, né, galera? O Wii U vai ter seu lugar, já tem o seu lugar na história, né? Sabemos que ele tem títulos ótimos, aqueles títulos bem marcantes que foram lançados para o Wii U. E a Nintendo está reaproveitando a maioria desses títulos no Switch, porque o Switch foi o console que deu certo depois do Wii U.
Então ela tá pegando isso e falou, olha, você que não comprou o Wii U, porque ele infelizmente foi um fracasso comercial, né, galera? Infelizmente. Toma aqui esse jogo que tinha no Wii U, eu tô relançando pro Switch na versão Deluxe, né? Enfim, o que quer que seja. Então, é como se ela estivesse consertando, né? Esse, digamos, esse problema comercial que foi o Nintendo Wii U, né? No Nintendo Switch. Então, a biblioteca do Switch, como eu falei, se você quiser ter só jogo exclusivo do Switch, você tem jogo pra dar e vender por anos. Dá pra você ficar por muito tempo. Você hoje vira pra mim e fala, Mika, pela biblioteca existente no Switch, vale a pena pegar um Switch? Aqui eu já vi, claro que vale, mas é claro. Agora, na questão de hardware, de poder, etc., sim, essa é uma outra discussão. Não estou entrando nesse mérito aqui de como o Switch está defasado em relação ao Play 5, ao Xbox Series XS, a PC, enfim. A gente sabe disso, né, galera? Sabemos, esse é um fato. Um Switch 2, um Switch Pro e etc., seja o mercado esteja clamando por isso, sim. Mas a questão aqui não é essa, né? Esse vídeo eu só quis realmente refletir sobre como essa biblioteca do Switch em relação a, por exemplo, o Wii U, né, que é o console anterior a ele, como a Nintendo se redimiu com o Switch. Como ela consertou e recuperou essa reputação dela, que no Wii U foi ali, né? Ali no Wii U a gente, infelizmente ao longo da história, galera, uma empresa não vive só de acertos, né? Nenhuma. Todas erraram, né? PlayStation errou, Xbox errou, Nintendo errou, todas erraram. O PC errou, né? Todas erraram. Então, assim, a Nintendo conseguiu se redimir, se recuperar muito bem do fracasso comercial que foi o Wii U no Switch. Switch, pra mim, é uma grande redenção. É um grande console. Vale demais a pena, se você não comprou e quer aproveitar a biblioteca existente. Vale demais a pena. Alguns jogos que eu nem lembrava, que tipo Astral Chain, que é um jogo da Platinum, que é um jogo incrível. E tem só no Switch, uma parceria aí da Platinum com a Nintendo, né? Elas fazem parcerias juntas pro Bayonetta também. Bayonetta 3, que ganhou, por exemplo, na TGA do ano passado, como o melhor jogo de ação da Nintendo, de 2022. E justamente, sabe? Então assim, é impressionante quando a gente para refletir sobre a biblioteca que o Switch tem. Se você pegar um Switch hoje e não lançar mais nada pro Switch daqui pra frente, e ainda vai lançar, a Nintendo vai espremer até onde der, você vai ter muita coisa pra jogar. Cheguei. O que você pensa sobre isso? Você que é fã da Nintendo, de repente tá chegando aqui ao meu canal, concorda com isso, não concorda? O que você tem a ponderar, a acrescentar a essa discussão? Um Switch novo tem que ser retrocompatível? Na minha opinião, tem que ser retrocompatível. Vai ser porra Mas não tô dizendo através de Virtual Console, de você comprar lá digitalmente. Tem que ser retrocompatível de forma nativa, uma coisinha lá e manda eu comprar de novo. Você poder pegar o cartuchinho do Switch e colocar nesse novo Switch, não necessariamente para rodar de forma melhor, mas para rodar apenas. Igual ocorre hoje com o Play 5 e com o Xbox Series. A gente botar os jogos de Xbox One ou de Play 4 nele e rodar. Alguns rodam com melhorias, sim, etc. Mas rodar, você poder rodar essa biblioteca. Porque, galera, sinceramente, a gente vai para uma próxima geração aí do Switch, o sucessor do Switch, quando sair, eu vou ter muita pendência para jogar do Switch, né? E eu gostaria muito que eu pudesse jogar essas pendências no novo console da Nintendo. Gostaria muito que isso fosse possível. Então, vamos ver o que vai acontecer. Mas essa biblioteca é, sem dúvida, uma das melhores e maiores em termos de exclusivos. Um grande acervo que o Switch tem. O que você pensa sobre tudo isso? Escreve aqui embaixo. Muito obrigado a todos que acompanharam, pela audiência e pelo carinho. Um grande abraço a todos. Eu sou o Bruno Micali e Hype aqui lá vem história. Tchau. Precisa de um PlayStation 5 Pro ou um novo Xbox Series? A gente fica um pouco com essa nhaca, né, de a nova geração não começou direito, não tem tanto jogo assim de nova geração. Então, para algumas pessoas a resposta pode ser positiva, tipo sim, eu já poderia comprar um Pro para rodar os jogos com um desempenho melhor, se for prometido, for entregue um desempenho melhor, resolução otimizada, sem ficar oscilando tanto. Por que não? Vai ter gente que vai responder isso. Vai ter quem responda, eu não, a geração mal começou, tem poucos jogos, pra mim, acho que não vale a pena, etc.
sim, também é válido. E há quem seja indiferente a isso. Ah, saindo ou não saindo, pra mim tanto faz. Vou continuar aqui com o meu, ou vou cogitar pegar lá na frente, né? Ainda não tenho uma resposta para isso. Diante dessa pandemia que passou, muita coisa que ficou represada durante a pandemia saindo agora. Agora a gente está começando a ver a nova geração, que não é mais nova, é atual, de fato pegando tração. Diante disso, novamente, precisamos de um PlayStation 5 Pro ou um novo Xbox Series. Vou fazer algumas ponderações aqui nesse vídeo. Vai! É mais porque a galera pede, né, velho? Fala, amiga! Se tiver ou não tiver, tanto faz. Salve galera, como está o hype de vocês hoje? Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Bruno Micali e você está no Fala Mica. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal. Se ao final desse vídeo você curtir esse conteúdo, deixa um like maroto aqui embaixo, por gentileza. Se inscreve, ativa o sininho, isso ajuda muito, muito meu trabalho na manutenção aqui do canal. Agradeço a todos de coração. Nas redes sociais, para quem quiser me seguir lá, também publico muito conteúdo, Twitter e Instagram. E lembrando que usando essa mesma informação que vai ser projetada aqui na tela para vocês, também serve pro Threads, que é a nova rede social aí do Mark Zuckerberg, para concorrer, para competir com o Twitter, né? O Threads tem um formato muito similar ao Twitter, usando o seu mesmo @, aí do Instagram, totalmente vinculado ao Instagram. Já estou por lá, tá bom? Agradeço às pessoas que já estão me seguindo por lá. Entrei nesses dias e já estou publicando bastante coisa por lá também, beleza? Então tá sendo projetado aqui na tela, pode me seguir lá. Lembrando que essa mesma informação, como eu falei, serve também para essa nova rede social, Threads. Bom galera, PlayStation 5 Pro ou o novo Xbox Series? Essa é uma pergunta que as pessoas estão se fazendo. Já estamos vendo algumas articulações, especulações aí no mercado. Já vimos o Tom Henderson, que é um insider confiável lá de fora. Hoje ele tem um site dele que é o Insider Gaming. Ele já publicou bastante sobre isso, né? Ele já falou que é uma questão de tempo, pouco tempo, até que a gente veja a Sony anunciando um PlayStation 5 Slim. Também vou falar um pouquinho sobre o que eu acho disso, né? Uma versão Slim dos consoles, seja para PlayStation ou para Xbox, né? Enfim, o Xbox Series é mais focado na altura, né? Eu quero dizer, a torrezinha ali. Mas enfim, vamos ponderar sobre tudo um pouquinho aqui. Que o PlayStation 5, esse sim, dá para ser Slim, né? Dá para ter uma versão menor aí, mais compacta dele. Esteticamente falando, né? Embora eu ache essa nave do Play 5 bastante arrojada também, né? Mas essa é uma outra discussão. A questão estética, e cada um tem a sua preferência e seu gosto, né? Estética é sempre muito relacionada ao gosto mesmo, né? Agora, funcionalmente falando, nós já estamos no final, entrando no segundo semestre. Agora já estamos no segundo semestre de 2023. Portanto, estamos entrando numa metade aí, digamos, dessa geração. Não é mais nova geração, né? Esse termo nova não dá para aplicar mais, né, pessoal? Estamos falando de consoles lançados em 2020, né? Até final de 2020, 2021 ainda é novo, né? Agora estamos na segunda metade de 2023, não é mais nova geração, é a atual geração. Portanto, nós temos que pensar que a pandemia represou muitos projetos, muitas coisas. E agora nesse ano, a gente já fez um vídeo aqui no canal falando sobre como 2023 está sendo incrível nos videogames. Como esse ano está mostrando para nós o pós-pandemia. Está mostrando para nós como a pandemia segurou, represou muita coisa, né? E tudo isso está sendo deslanchado agora em 2023 e só vai continuar 2024 e além. Então muitos jogos saindo este ano, vocês podem ver nessas listas, eles só estão saindo para nova geração, né? Alan Wake 2 é só nova geração. PS5, Xbox Series X, S e PC. Temos que mais? Tem jogos que não necessariamente precisariam ser só da nova geração pela cara deles, mas estão sendo lançados. Por exemplo, Remnant 2. Eu falei num vídeo recente aqui do canal, um mais guardado agora de julho, que é o Remnant 2, sendo lançado só pra nova geração. Só para Play 5, Xbox Series XS e PC. Lords of the Fallen, só Play 5, Xbox Series XS e PC. Vamos ter o remake de Alone in the Dark, sendo lançado também agora nesse segundo semestre. Play 5, Xbox Series XS e PC. Eu sei que alguns desses jogos e muitos outros que ainda vão sair, né, galera? Só fui citando aqui de cabeça. Eu sei que alguns desses jogos não tem necessariamente uma cara de nova geração.
né, não necessariamente se justificam saindo só para a atual, aliás, geração, né? Daí você olhando ali a carinha deles, graficamente, né, a expressão dos personagens, dos NPCs e etc., você imagina, você visualiza esses jogos saindo para Play 4 ou Xbox One, né? Mas são decisões que os estúdios vão fazendo, né, que as publishers vão fazendo, pra girar a chavinha de vez, né, galera? Porque assim a gente começa a ver projetos que vão se sair pro Play 4, velho, tem que sair pro Play 4 base, não pode sair só pro Pro. Então tá aí uma dificuldade de lançar os jogos desse jeito, né, velho? Porque, na moral, pega Call of Duty Black Ops 3 e bota pra rodar naquele Play 4 Pro pra tu ver. O jogo falta estourar o videogame, velho. Que a regra é clara. Nossa. É clara, né? Se sair pro Play 4, vai ter que sair pro Play 4 base, não só o Pro. Se sair pro Xbox, vai ter que sair pro Xbox lá base, não só o One X. É por isso que o povo não quer mais lançar pra antiga geração, velho. Acredito eu, né? Você falar assim é fácil, velho. Porque pega jogo que tá na antiga geração e roda nos videogames base. Os videogames base não aguentam, pô. Eles peiram pra rodar esses jogos. Rodam, mas com muito travamento, velho. Black Ops 3 é um exemplo disso. Deixa eu botar aqui pra rodar de novo. Verdadeiramente vislumbrando dessas arquiteturas novas, que já não são mais tão novas assim, né? Play 5 e Xbox Series XS. Então, girar essa chavinha nem sempre é uma decisão fácil. Só que já se passaram anos, já passou a pandemia, em algum momento essa chavinha vai precisar girar ali, né? Eu estou dizendo isso, pessoal, pensando pelo ponto de vista dos desenvolvedores, tá? Eu sei que pelo lado do consumidor, quanto mais um console puder durar, melhor, claro, né? Eu estou dizendo do ponto de vista artístico, do ponto de vista do desenvolvedor tomar uma decisão de: eu não vou ter que fazer um port para Play 4 ou Xbox One, eu vou desenvolver esse jogo pensando apenas nas plataformas da geração atual. E isso, ao desenvolvedor, certamente faz ele chegar a decisões que deem a ele a liberdade de trabalhar com as ferramentas daquelas plataformas somente. Não precisamos se preocupar com plataformas da geração anterior, tá certo? Então, assim, essa pergunta não tem necessariamente um certo ou errado, né? Play 4, Play 5 Pro, aliás, um novo Xbox Series. Nós vimos alguns jogos de nova geração que, pra mim, me deram um sabor de nova geração mesmo, um sabor assim, eu não vejo esse jogo rodando no Play 4 ou no Xbox One. Vou dar alguns exemplos aqui. Ratchet & Clank, Rift Apart. Com tudo que acontece no jogo, além dele rodar com modo Ray Tracing, com modo Performance ou com modo focado em resolução, tem vários modos ali para você escolher, todos rodam com maestria, né? Não há uma queda de performance, não há uma queda muito brusca de resolução ou de visual, não há um sacrifício tão grande. E muitas coisas acontecendo na tela, né, pessoal? A gente abre ali várias dimensões, fendas, que dão acesso a outros mundos. Então você tá no mundo espacial, de repente você cai no mundo dos dinossauros, numa floresta, cai numa caverna, e tudo isso vai sendo dimensionado pra você de uma forma absurda. Esse é um jogo que eu fiquei impressionado por esse Ratchet & Clank Rift Apart. Adorei platinar esse jogo. E também estou suspeito a falar sobre o gênero ao qual esse jogo pertence, plataforma. Mas ele mostrou pra mim que, caramba, eu não visualizo isso aqui rodando nos consoles da geração anterior, ou Play 4 ou Xbox One, né? No caso, estamos falando de uma franquia exclusiva do PlayStation. Então alguns jogos me deram esse vislumbre, né? O Demon Souls, por exemplo, ele é um jogo lindo até hoje. O jogo de lançamento do PlayStation, né? Agora a gente tem um Starfield saindo com todo o escopo ambicioso que ele vai ter. Eu talvez não visualize esse jogo saindo num Xbox One, né? Eu sei que o pessoal faz muita piada aí com os modelos espaciais da Bethesda. Eu sei que muita gente pega isso e fala, pô, mas isso aqui daria pra rodar no Xbox One. Enfim, são outras questões, mas todo o escopo do mundo, eu não sei se eu visualizo um Starfield saindo no Xbox One, né? Mas também é uma percepção minha, né, galera? Vale lembrar que muito do que está sendo falado nesse vídeo, tudo praticamente é opinião minha. É um relato pessoal meu das percepções minhas, né?
Mas assim, temos exemplos pontuais, né? Esses e mais alguns outros que a gente vai lembrando aqui, mas são poucos que a gente pode lembrar de cabeça que, nossa, isso aqui eu só vejo rodando nos consoles de agora. Não vejo rodando no Play 4 Xbox One. Raros são esses jogos, né? Raros são esses jogos que a gente vê, olha e fala, nossa, isso só roda no Play 5 e no Xbox Series X. Não roda no Play 4 e no Xbox One de jeito nenhum. A maioria, a gente olha e fala, caramba, de combate, isso poderia rodar no Play 4 e no Xbox One. Ó, que jogo filha da puta. O próprio Remnant 2, quando você olha os modelos ali, o estilão visual do jogo, você olha e fala, caramba, isso poderia rodar no Play 4. Agora eu tô no campo de visão dos tanques por causa desse jogo filha da puta. Decisões de design, decisões dos desenvolvedores de virar essa chavinha. Então, eu não acho, eu não compraria hoje, porque eu não vejo do meu bolso, tô falando no sentido monetário, investir no Play 5 Pro ou no novo Xbox Series. Agora, isso é relativo. Pode ser que para alguns de vocês pensem, pô, mas se esses consoles Pro forem prometer performance de 60 FPS em todos os jogos, porque isso na verdade já foi prometido pelos consoles atuais, né, galera? A gente esperava que os jogos da atual geração, agora rodando no Play 5 e no Xbox Series, pelo menos todos rodassem com um mínimo de 60 FPS. A gente esperava que 60 FPS talvez fosse começar a ser o mínimo. Isso eu tô falando no campo dos consoles, tá, galera? Não estou falando nem aqui do Switch ou nem do PC, né? Que a gente sabe que são outras coisas. Estou pegando especificamente aqui, nesse recorte desse vídeo, Play 5 e Xbox Series X, especialmente, né? São os dois mais poderosos, tá certo? Então a gente esperava que o 60 FPS começasse a ser o mínimo. No final já. Não é exatamente o que acontece. Sim, a maioria dos jogos tem modo em 60 FPS. Esses jogos estão mostrando pra gente que o 60 FPS ainda não é o mínimo, né? Quando poderia ser, quando deveria ser, pelo que a gente paga, pelo poder que esses consoles oferecem, pela arquitetura que eles possuem, mas não é o que está acontecendo. Então, de repente, os consoles novos falam, caramba, todos os jogos vão rodar em 60 FPS e com resolução aumentada. Tenho certeza porque o que acontece hoje os jogos que rodam em 60 FPS, eles precisam sacrificar consideravelmente a resolução. Se não for aquele esporte pouco lá da Sony, alguns jogos rodam em 1080p. Né? E hoje 1080p, ok, é uma resolução super aceitável, mas estamos na era do 1440p, né, do 2K ou do 4K, né? E o 4K nativo, a gente não vê 4K nativo 2160p e 60 FPS. A gente vê raríssimo, né? Vamos fazer o seguinte, gente, vou dar uma flopada aqui, esse react aqui não vai pra nada, depois a gente continua. Então beijo, tchau, tchau e até mais.